Livro 1 de A Herança. Eragon, um agricultor de 15 anos, surpreende-se ao se deparar com uma pedra azul polida, na cordilheira conhecida como Espinha. Eragon leva a pedra até a fazenda onde vive com seu tio Garros e seu primo Hora. Gerro e sua falecida esposa, Marian, criaram Eragon. Nada se sabe do seu pai. Sua mãe, Selena, era irmã de Garros e não foi mais vista desde o nascimento de Eragon. Mais tarde, a pedra se parte e de dentro emerge um bebê dragão. Quando Eragon toca o animal, uma marca prateada aparece na palma de sua mão, e um vínculo irrevogável é estabelecido entre suas mentes, fazendo de Eragon um dos lendários Cavaleiros de Dragões. Os Cavaleiros de Dragões foram criados há milhares de anos como resultado da grande guerra entre elfos e dragões, no intuito de garantir que as hostilidades nunca mais afligissem as duas raças. Os cavaleiros se tornam mantenedores da paz, educadores, curandeiros, filósofos naturais e os maiores usuários de magia. A união com o dragão transforma qualquer ser em um mágico. Sob sua orientação e proteção, o reino vive uma era dourada. Quando os humanos chegaram à Alagaesia, eles também foram admitidos a essa ordem de elite. Depois de muitos anos de paz, os monstruosos e hostis Urgaus mataram o dragão de um jovem cavaleiro chamado Galbatorix. Enlouquecido pela perda e pela recusa dos anciãos em lhe providenciar um novo dragão, Galbatorix tenta derrubar os cavaleiros. Ele, então, rouba um dragão, batizado de Suican e forçado a servi-lo através de certos encantamentos negro, e reúne à sua volta um grupo de 13 traidores, os Renegados. Com a ajuda desses cruéis discípulos, Galbatorix derrota os cavaleiros, mata seu líder, Vrael, e se declara rei da Alagaesia. Galbatorix é bem-sucedido apenas em parte, pois os elfos e os anões continuam autônomos em seus retiros secretos, e alguns humanos estabelecem uma nação independente, Surda, ao sul da Alagaesia. Uma trégua resiste durante 20 anos entre essas facções, precedida por 80 anos de conflito aberto provocado pela aniquilação dos cavaleiros. E para dentro dessa frágil situação política, então, que Eragon é empurrado. Ele teme estar em perigo mortal, é amplamente sabido que Galbatorix matou todos os cavaleiros que não lhe juraram lealdade, por isso esconde de sua família o dragão enquanto o cria. Durante esse tempo, Eragon batiza a criatura de Safira, inspirado num dragão mencionado por Bron, o contador de histórias da aldeia. Logo, Horan deixa a fazenda por causa de um emprego que lhe permitirá ganhar dinheiro suficiente para se casar com Katrina, a filha do açougueiro. Quando Safira fica mais alta do que Eragon, duas criaturas ameaçadoras e parecidas com besouros, conhecidas como Razak, chegam a Carvajal, em busca de uma pedra que, na verdade, era o ovo do dragão. Apavorada, Safira rapta Eragon e voa em direção à Espinha. Eragon consegue convencê-la a voltar, descobre, porém, que sua casa fora destruída pelos Razak. Eragon encontra Garros no meio dos destroços, torturado e seriamente ferido. Garros morre pouco depois e Eragon jura que irá encontrar e matar os Razak. Eragon é abordado por Bron, que sabe da existência de Safira, e pede para acompanhar o jovem por motivos particulares. Assim que Eragon concorda, Bron lhe dá a espada Zarhok, que pertencera a um cavaleiro, embora se recuse a lhe dizer como a adquiriu. Eragon aprende muito com Bron durante suas viagens, inclusive a lutar com espada e usar a magia. Eles perdem o rastro dos Razak e visitam a cidade de Teir, onde Bron acredita que seu velho amigo Geot poderá ajudar a localizar o esconderijo deles. Em Teir, a extravagante herbolária Angela lê a sorte de Eragon e prevê forças poderosas lutando para controlar seu destino, um romance épico com alguém de berço nobre, o fato de que ele um dia deixará a Alagaesia, para nunca mais voltar, e uma traição dentro de sua família. Seu parceiro, o menino gato Solembum, também lhe dá alguns conselhos. Então, Eragon, Bron e Safira partem para Drasleona, onde esperam encontrar os Razak. Bron finalmente revela que é um agente dos Varden, um grupo rebelde dedicado a derrotar Galbatorix, e que andara se escondendo na aldeia de Eragon à espera do surgimento de um novo cavaleiro de dragões. Bron também explica que, há 20 anos, ele e Geot roubaram o ovo de Safira de Galbatorix. No decorrer, Bron matou Morza, primeiro e último dos renegados. Só 2 outros ovos de dragão ainda existem, e ambos estão nas mãos de Galbatorix. Perto de Drasleona, os Razak armam uma emboscada para Eragon e seus companheiros, e Bron é mortalmente ferido enquanto protege o jovem cavaleiro. Os Razak são rechaçados por um rapaz misterioso chamado Murtag, que afirma ter chegado ali porque vinha há tempos rastreando os Razak. Bron morre na noite seguinte. Em seu último suspiro, ele confessa ter sido um cavaleiro e seu dragão assassinado também se chamava Safira. Eragon enterra Bron numa tumba de arenito, transformada por Safira em diamante puro. Sem Bron, Eragon e Safira decidem se unir aos Varden. Por um triste acaso, Eragon é capturado na cidade de Gil-ead e levado até o espectro Durza, braço direito de Galbatorix. Com a ajuda de Murtag, Eragon escapa da prisão, levando com ele, inconsciente, a elfa Arya, outra prisioneira. A essa altura, Eragon e Murtag já haviam se tornado grandes amigos. Com sua mente, Arya conta a Eragon que andara transportando o ovo de Safira entre os elfos e os Varden, na esperança de que pudesse romper para uma de suas crianças. No entanto, durante sua última viagem, ela foi vítima de uma tocaia armada pelo espectro Durza e forçada a mandar o ovo para uma outra parte com sua magia, e foi assim que Safira parou nas mãos de Eragon. Agora Arya está seriamente ferida e precisa ser medicada pelos Varden. Usando imagens telepáticas, ela mostra a Eragon como encontrar os rebeldes. Seguisse uma caçada épica. Eragon e seus amigos percorrem quase 650 quilômetros em 8 dias. Eles são perseguidos por um contingente de Urgaus, que os prendem nas altas montanhas Beor. Murtag, que não queria ir ao encalço dos Varden, é forçado a contar para Eragon que é filho de Morza. Murtag, no entanto, reprovou os feitos de seu pai e deixou a proteção de Galbatorix em busca do seu próprio destino.
Ele mostra a Eragon uma enorme cicatriz que traz nas costas, infligida quando Morzan o atingiu com sua espada, Zarhok, quando ele ainda era apenas uma criança. Desse modo, Eragon descobre que sua espada já pertenceu ao pai de Murtagh, aquele que traiu os cavaleiros em nome de Galbatorix e matou vários dos seus antigos camaradas. Pouco antes de serem dominados pelos Urgaus, Eragon e seus amigos são salvos pelos Varden, que parecem ter saído de dentro da própria pedra. O fato é que os rebeldes estão baseados em Fartendur, uma montanha oca com 16.000 metros de altura e 16 quilômetros de base. Ela também cedia a capital dos anões, Trongein. Uma vez lá dentro, Eragon é levado até a Jihad, líder dos Varden, enquanto Murtagh é aprisionado devido ao seu parentesco. A Jihad explica muitas coisas para Eragon, entre elas que os Varden, os Elfos e os Anões tinham feito o seguinte acordo: quando aparecesse um novo cavaleiro, este seria inicialmente treinado por Bronn e depois enviado para os Elfos a fim de completar o aprendizado. Eragon, agora, deve decidir se seguirá esse rumo. Eragon se encontra com o rei dos anões, Rotar, e com a filha de Ajihad, Nazuada. Ele é testado pelos gêmeos, dois mágicos calvos e um tanto sórdidos que servem a Ajihad. Luta com Arya assim que ela se recupera, e mais uma vez encontra Angela e Solembun, que se juntaram aos Varden. Eragon e Saphira também abençoam um dos bebês órfãos dos Varden. A estada de Eragon é interrompida pelas notícias de que um exército Urgal se aproxima pelos túneis dos anões. Na batalha que se segue, Eragon é separado de Saphira e forçado a lutar contra Durza sozinho. Muito mais forte do que qualquer ser humano, o espectro Durza derrota Eragon facilmente, cortando suas costas do ombro até o quadril. Nesse momento, Saphira e Arya destroem o teto da câmara, uma estrela de Safira com 18 metros de diâmetro, e distraem o espectro tempo suficiente para que Eragon o apunhale no meio do coração. Livre dos encantos de Durza, os Urgal são empurrados de volta para os túneis. Enquanto Eragon jaz inconsciente depois da batalha, um ser que se identifica como Tojira Ikonokka, o imperfeito que é perfeito, o contacta através de telepatia. Ele traz respostas para todas as perguntas de Eragon e o incita a procurá-lo em Elesmera, onde vivem os Elfos. Quando Eragon desperta, descobre que, apesar dos melhores esforços de Angela, ficou com uma cicatriz imensa, parecida com a de Murtagh. Em total desalento, ele também percebe que só matou Durza por pura sorte e que precisa desesperadamente de mais treinamento. E no final do livro 1, Eragon decide que, sim, irá se encontrar com Tojira Ikonokka e será instruído por ele. Pois, agora, o destino de Olhos Sombrios tece suas tramas rapidamente, a primeira nota ressonante da guerra ecoa pelo reino, e se aproxima rapidamente a hora em que Eragon terá que dar um passo à frente e enfrentar seu único e verdadeiro inimigo, o rei Galbatorix. Colecao Ciclo Aeranca, escrito por Christopher Paolini. Livro 2. Capítulo 1. Ondes Astre Doplo. As canções dos mortos são os lamentos dos vivos. Assim pensou Eragon quando transpôs o corpo de um Urgal desfigurado e retalhado. Enquanto caminhava, o jovem ouvia o carpir das mulheres que removiam os seus amados do solo sangrento e enlameado de Fartendur. Atrás dele, Saphira evitava delicadamente os cadáveres, e o azul resplandecente de suas escamas era a única cor na escuridão que preenchia a montanha oca. Haviam-se passado 3 dias desde a luta dos Varden e dos anões contra os Urgaus pela posse de Trongein, a cidade coniforme que fica a cerca de 2.000 metros de altura, no interior de Fartendur. Porém o resultado da carnificina ainda cobria o campo de batalha. O grande número de corpos espalhados frustrou o propósito de enterrar os mortos. Mais ao longe, uma imensa fogueira ardia, em silêncio, ao lado da muralha de Fartendur, onde os Urgaus eram incinerados. Nada de enterro ou sepulturas honradas para eles. Ao acordar e perceber que Angela curara seu ferimento, Eragon tentou por 3 vezes ajudar no esforço de recuperação. Em cada uma dessas ocasiões, fora atormentado por dores terríveis que pareciam explodir de sua espinha. Os curandeiros lhe deram várias poções para beber. Arya e Angela disseram que ele estava perfeitamente são. Contudo, sofria. Saphira também não podia ajudar, apenas partilhar a dor ressonante através do elo mental existente entre eles. Eragon passou a mão no rosto e ergueu os olhos para as estrelas visíveis acima do distante cume de Fartendur, as quais tinham sua imagem borrada devido à fumaça fuliginosa que emanava da pira funerária. 3 dias. 3 dias desde que matara Durza, 3 dias desde que as pessoas começaram a chamá-lo de matador de espectros, 3 dias desde que o restante da consciência do feiticeiro devastara sua mente e ele fora salvo pelo misterioso Tojira Ikonokka, o imperfeito que é perfeito. Ele não falará para ninguém sobre tal visão a não ser para Saphira. Lutar contra Durza e os espíritos das trevas que o controlavam havia transformado Eragon, embora ele, inevitavelmente, ainda estivesse inseguro. Sentia-se frágil, como se um choque inesperado fosse despedaçar seu corpo e consciência reconstruídos. E agora ele estava de volta ao local do combate, movido por um desejo mórbido de ver qual havia sido seu resultado. Ao chegar, não encontrou nada além da incômoda presença da morte e da deterioração, não a glória que as canções heroicas o levaram a esperar. Meses atrás, antes de seu tio Garrus ter sido assassinado pelos Hazak, a brutalidade testemunhada por Eragon entre humanos, anões e Urgaus o teria destruído. Agora ela o entorpecia. Percebera, com a ajuda de Saphira, que a única maneira de manter a sanidade em meio a tanta dor era fazer coisas. Além disso, ele não acreditava mais que a vida possuísse um significado inerente, não depois de ter visto homens sendo dilacerados pelos Ku, uma raça de Urgaus gigantes, e o solo transformado em leito de membros arrancados e a terra tão molhada de sangue que encharcava as solas de suas botas.
Se havia alguma honra na guerra, concluiu, era em lutar para proteger os outros de injustiças. Eragon agachou-se e pegou no meio da lama um dente, um molar. Balançava-o na palma da mão, enquanto circulava lentamente com Saphira pela planície devastada. Pararam em sua margem quando notaram Jormundur, o subcomandante de Ajihad entre os Varden, que vinha de Trondheim, correndo em sua direção. Quando se aproximou, Jormundur se curvou, um gesto que jamais teria feito alguns dias antes. Fico feliz por tê-lo encontrado a tempo, Eragon. Ele segurava um rolo de pergaminho numa das mãos. Ajihad está retornando e quer a sua presença quando voltar. Os outros já estão aguardando por ele no portão oeste de Trondheim. Teremos de nos apressar para chegar lá a tempo. Eragon assentiu e seguiu em direção ao portão, mantendo uma de suas mãos em Saphira. Ajihad andara sumido durante a maior parte dos 3 últimos dias, caçando urgaus que conseguiram escapar pelo conjunto de pequenos túneis perfurados pelos anões abaixo das montanhas Beor. Na única vez que Eragon o vira, no intervalo entre as campanhas, Ajihad estava furioso por ter descoberto que sua filha, Nazuada, havia desobedecido às suas ordens de partir junto com as outras mulheres e crianças antes da batalha. Em vez disso, ela lutara secretamente entre os arqueiros dos Varden. Murtagh e os gêmeos haviam acompanhado Ajihad. Os gêmeos porque era um trabalho perigoso e o líder dos Varden precisava dos poderes mágicos da dupla para protegê-lo, e Murtagh porque o jovem estava ávido para continuar provando que não nutria nenhuma animosidade em relação aos Varden. Surpreendeu a Eragon o quanto a atitude das pessoas mudou em relação a Murtagh, considerando que seu pai era o cavaleiro de dragões Morza, que havia traído os cavaleiros em favor de Galbatorix. Muito embora Murtagh desprezasse o pai e fosse leal a Eragon, os Varden não confiavam nele. Mas agora ninguém estava disposto a desperdiçar energia com um ódio insignificante quando ainda restava tanto trabalho a fazer. Eragon sentia falta de conversar com Murtagh e não via a hora de poder discutir tudo o que havia acontecido, assim que ele retornasse. Enquanto Eragon e Saphira contornavam Trondheim, um pequeno grupo tornou-se visível sob um feixe de luzes de lanternas, diante do portão de madeira. Entre eles estavam Orik. O anão andava impaciente de um lado para o outro com suas pernas robustas, e Arya. A bandagem branca em volta da parte de cima do seu braço brilhava na escuridão, refletindo algo levemente iluminado sob o seu cabelo. Eragon sentiu uma palpitação estranha, como sempre acontecia quando via a elfa. Ela olhou para ele e Saphira, com os olhos verdes reluzindo, e depois continuou a esperar por Ajihad. Ao quebrar Isidar Mitrim, a grande estrela de Saphira de 18 metros de diâmetro e esculpida no formato de uma rosa, Arya permitirá que Eragon matasse o espectro e com isso vencesse a batalha. Ainda assim, os anões estavam furiosos por ela ter destruído seu tesouro mais precioso. Eles se recusaram a mover os estilhaços da Saphira, deixando-os num enorme círculo dentro da câmara central de Trondheim. Eragon andara no meio dos destroços fragmentados e partilhou com os anões da tristeza pela beleza perdida. Ele e Saphira pararam próximos a Orik e contemplaram a terra vazia que cercava Trondheim e se estendia até a base de Fartendur, 8 quilômetros para cada direção. De onde virá Ajihad? Pergunta Eragon. Orik apontou para um feixe de lanternas presas em volta de um túnel largo que se estendia por 3 quilômetros. Ele deve chegar aqui a qualquer momento. Eragon esperou pacientemente junto com os outros, respondendo a comentários a ele dirigidos, mas preferindo falar com Saphira na paz de sua mente. A tranquilidade que se espalhara por Fartendur lhe convinha. Meia hora havia se passado antes que se percebesse algum movimento no túnel ao longe. Um grupo de 10 homens saiu de dentro de um buraco no chão para depois se virar e ajudar o máximo de anões a subir. Um dos homens, Eragon supôs que se tratasse de Ajihad, ergueu uma das mãos, e os guerreiros se reuniram atrás dele, formando 2 linhas retas. Assim que foi dado um sinal, a formação marchou confiante em direção a Trondheim. Antes de andarem mais do que 5 metros, o túnel que havia ficado para trás foi acometido de um inesperado alvoroço quando mais vultos pularam para fora. Eragon estreitou os olhos, incapaz de enxergar direito por causa da distância. São urgaus, exclamou Saphira, e seu rosto ficou tenso como uma corda de arco puxada. Eragon não a questionou. Urgals, gritou e pulou sobre Saphira, repreendendo-se severamente por ter deixado sua espada, Zarhok, no quarto. Ninguém esperava um ataque depois que o exército dos urgaus havia sido expulso. Seu ferimento doía enquanto Saphira erguia suas asas azul celestes, para depois baixá-las e saltar para a frente, ganhando velocidade e altitude a cada segundo. Debaixo deles, Arya corria em direção ao túnel, quase na mesma velocidade que Saphira. Orica seguia junto com alguns homens, ao passo que Jormundur voltava correndo para o quartel. Eragon foi forçado a assistir, impotente, os urgaus se lançarem sobre a retaguarda da tropa de Ajihad. Ele não tinha como recorrer à magia daquela distância. Os monstros tinham a vantagem da surpresa e rapidamente derrubaram 4 homens, forçando o resto dos guerreiros, homens e anões, a se agruparem em volta de Ajihad, na tentativa de protegê-lo. Espadas e machados se chocavam enquanto os grupos se comprimiam. Uma luz foi lançada por um dos gêmeos e um urgal caiu, segurando o coto do seu braço cortado. Por um instante, parecia que os defensores teriam como resistir aos urgaus, mas de repente uma espiral em movimento embaçou o ar, como se um tênue anel de névoa tivesse envolvido os combatentes. Quando clareou, só havia 4 guerreiros de pé, Ajihad, os gêmeos e Murtagh. Os urgaus convergiram sobre eles, bloqueando a visão de Eragon que olhava fixamente, com horror e medo crescentes. Não, não, não. Antes que Saphira pudesse chegar ao meio da contenda, os urgaus voltaram correndo para o túnel e se arrastaram rumo ao subsolo, deixando para trás apenas corpos curvados. No momento em que Saphira pousou, Eragon saltou correndo, mas em seguida hesitou, dominado pela raiva e pela dor. Não posso fazer isso. Aquilo lembrou muito de quando voltará para a fazenda e vira seu tio Garros morrendo. Lutando contra o medo a cada passo, ele começou a procurar os sobreviventes.
O local possuía uma semelhança sinistra com o campo de batalha inspecionado anteriormente por ele, exceto pelo fato de que ali o sangue era fresco. No meio do massacre encontrava-se a Jihad, cujo peito estava estraçalhado por inúmeros cortes, cercado pelos 5 urgaus que ele havia assassinado. Sua respiração silenciosa vinha em fracos espasmos. Eragon ajoelhou ao seu lado e inclinou o rosto para que suas lágrimas não caíssem sobre o peito dilacerado do líder. Ninguém poderia curar tais ferimentos. Arya correu em sua direção, mas desistiu e parou, enquanto seu rosto transformava-se com o pesar, ao perceber que a Jihad não poderia ser salvo. Eragon. O nome escapou dos lábios de Jihad, não mais que um sussurro. Sim, estou aqui. Okami Eragon. Tenho uma última ordem para lhe dar. O rapaz se inclinou mais para perto no intuito de captar as palavras do homem agonizante. Você tem de me prometer uma coisa. Prometa que não vai deixar o caos se espalhar entre os Varden. Eles são a única esperança de resistência contra o Império. Eles devem continuar a ser fortes. Você precisa me prometer. E prometou? Que a paz esteja com você então, Eragon matador de espectros. Com um último suspiro, a Jihad fechou os olhos, seu rosto nobre assumindo uma expressão tranquila, e morreu. Eragon inclinou a cabeça. Um nó na garganta, apertado a ponto de doer, dificultava a sua respiração. Arya abençoou a Jihad com um murmúrio na língua antiga, e depois falou com sua voz musical. Meu Deus, sua morte será motivo de muita discórdia. Ele tem razão, você deve fazer tudo o que puder para evitar uma luta pelo poder. Eu o ajudarei no que for possível. Sem vontade de falar, Eragon olhou fixamente para o resto dos corpos. Daria qualquer coisa para estar em outro lugar. Saphira farejou um dos urgaus e disse, isso não devia ter acontecido. É uma verdadeira desgraça, a pior coisa que poderia ter ocorrido quando devíamos estar seguros e nos sentindo vitoriosos. Ela examinou outro corpo e depois virou a cabeça para o lado. Onde estão os gêmeos e Murtagh? Eles não estão entre os mortos. Eragon examinou cuidadosamente os cadáveres. Você tem razão. Um ligeiro entusiasmo brotou em seu íntimo enquanto corria para a boca do túnel. Lá, poças de sangue espesso cobriam os buracos dos degraus de mármore gasto, parecendo montes de espelhos escuros, brilhantes e ovais, como se vários corpos dilacerados tivessem sido arrastados sobre eles. Os urgaus devem tê-los capturado. Mas por quê? Eles não mantêm prisioneiros ou reféns. O desespero voltou instantaneamente. Não importa. Não podemos procurá-los sem reforços, você nem mesmo passaria pela abertura. Eles ainda podem estar vivos. Você os abandonaria? O que você espera que eu faça? Os túneis dos anões são um labirinto interminável. Eu simplesmente me perderia. E não conseguiria pegar urgaus andando, embora a Arya pudesse fazê-lo. Então peça a ela. Arya. Eragon hesitou, dividido entre seu desejo de agir e sua aversão à possibilidade de colocá-la em perigo. Contudo, se havia uma pessoa entre os Varden capaz de enfrentar os urgaus, era ela. Com um suspiro, ele relatou o que os dois haviam encontrado. As sobrancelhas oblíquas de Arya se franziram. Isso não faz sentido. Você sairá em seu encalço? Ela o encarou longa e intensamente. Yolono. Por você. Em seguida ela deu um salto à frente, com a espada brilhando em sua mão enquanto mergulhava no ventre da terra. Ardendo de frustração, Eragon se acomodou, de pernas cruzadas, perto de Jihad, velando seu corpo. Ele mal podia assimilar o fato de que o líder dos Varden estava morto e Murtagh havia desaparecido. Murtagh. Filho de um dos renegados, os 13 cavaleiros que ajudaram Galbatorix a destruir sua ordem e consagrá-lo rei da Lagaesia, e amigo de Eragon. Houve momentos em que Eragon quis que Murtagh partisse, mas agora que havia sido levado à força, a perda deixou uma lacuna inesperada. Ele ficou sentado e imóvel enquanto Oryx se aproximava com os homens. Quando viu a Jihad, Oryx bateu com o pé no chão e praguejou na língua dos anões, golpeando com seu machado o corpo de um urgal. Os homens ficaram simplesmente paralisados, em choque. Esfregando um punhado de lama entre suas mãos calejadas, o anão resmungou. Agora me cheram em casa de marimbondo, não teremos paz entre os Varden depois disso. Barzu, mas isso torna as coisas complicadas. Você chegou a tempo de ouvir as suas últimas palavras? Eragon olhou para Saphira. Terão que esperar a pessoa certa chegar para que eu as repita. Entendo. E onde está a Arya? Eragon apontou o dedo. Oryx praguejou novamente, para depois balançar a cabeça e sentar sobre os calcanhares. Jormundur chegou logo depois com 12 fileiras de 6 guerreiros. Acenou para que esperassem fora da área onde estavam os corpos enquanto ele seguia sozinho. Ele se curvou e tocou o ombro de Jihad. Como é que o destino pode ser tão cruel, meu velho amigo? Eu teria chegado aqui antes se não fosse o tamanho dessa montanha amaldiçoada, e então você teria sido salvo. Em vez disso, estamos feridos no auge do nosso triunfo. Eragon cautelosamente lhe contou sobre Arya, o desaparecimento dos gêmeos e de Murtagh. Ela não devia ter partido, disse Jormundur, reerguendo-se, mas agora não podemos fazer nada. Guardas ficarão aqui postados, mas demorará pelo menos mais uma hora até que encontremos guias anões para uma outra expedição pelos túneis. Estaria disposto a liderá-la, ofereceu-se Oryx. Jormundur virou-se para trás, em direção a Trongein, com um olhar distante. Não, Rotar vai precisar de você agora, teremos de encontrar outra pessoa. Lamento, Eragon, mas todos que são importantes devem permanecer por aqui até o sucessor de Jihad ser escolhido. Arya terá que se virar. De qualquer maneira, não poderíamos alcançá-la. Eragon acenou positivamente, aceitando o inevitável. Jormundur olhou em volta antes de falar para que todos pudessem ouvir. Jihad morreu como um guerreiro. Vejam, ele matou 5 urgaus enquanto um homem menos valoroso teria sido subjugado por apenas um. Vamos lhe render todas as honras e esperar que seu espírito deixe os deuses felizes. Levem-no e os nossos camaradas de volta para Trongein sobre seus escudos, e não se envergonhem de permitir que suas lágrimas sejam vistas, pois este é um dia de tristeza do qual todos irão se lembrar.
Que logo possamos ter o privilégio de atravessar com as nossas espadas os monstros que assassinaram o nosso líder. Como se fossem um só, os guerreiros se ajoelharam, retirando seus capacetes em honra a Jihad. Depois ficaram de pé e reverentemente o ergueram sobre os seus escudos, para que o líder ficasse deitado entre os seus ombros. Muitos dos Varden já estavam em prantos e suas lágrimas corriam por suas barbas, contudo honraram seu dever e cuidavam a todo momento para não deixar a Jihad cair. Com passos solenes, marcharam de volta para Trongein. Saphira e Eragon estavam no meio da procissão. Capítulo 2. O Conselho de Anciãos. Eragon despertou e rolou para a beirada da cama, olhando em volta o quarto iluminado pelo brilho opaco da lanterna. Ele se sentou e ficou observando Saphira dormir. Os músculos de seus flancos se expandiam e se contraíam à medida que os grandes foles de seus pulmões forçavam a saída do ar pelas narinas escamosas. Eragon pensou no calor infernal que ela agora podia invocar à vontade e projetar do estômago para fora em meio a rugidos. Era espetacular poder ver chamas, quentes o suficiente para derreter metal, passando pela sua língua e seus dentes de marfim sem feri-los. Desde a primeira vez em que exalou fogo durante a luta dele contra o espectro, ao mergulhar do topo de Trongein em direção aos dois, Saphira vinha estando insuportavelmente orgulhosa de sua nova habilidade. Ela soltava, constantemente, ligeiros jatos de fogo e aproveitava qualquer oportunidade para incendiar objetos. Pelo fato de Zidar Mitrin estar destruída, Eragon e Saphira não tiveram mais como permanecer no abrigo para dragões que ficava acima da estrela de Saphira. Os anões lhes deram alojamentos numa antiga sala de guarda no nível mais baixo de Trongein. Era um quarto amplo, mas com teto baixo e paredes escuras. A angústia se apoderou de Eragon ao lembrar-se dos acontecimentos do dia anterior. Lágrimas encheram os seus olhos, derramando-se sobre seu rosto. Ele aparou uma delas e cercou-a em sua mão. Não tiveram nenhuma notícia diária até tarde da noite, quando emergiu do túnel, esgotada e com os pés feridos. Apesar de seus maiores esforços, e de toda a sua magia, os Urgaus haviam escapado. Encontrei isso aqui, disse ela. E depois mostrou um dos mantos cor-de-violeta dos gêmeos, rasgado e ensanguentado, e a túnica e as manoplas de couro de Murtagh. Estavam espalhados ao longo da beirada de uma fenda escura, cujo fundo nenhum túnel poderia alcançar. Os Urgaus devem ter roubado as armaduras e as armas e jogado os corpos dentro da fenda. Tentei me valer da cristalomancia para descobrir o paradeiro de Murtagh e dos gêmeos e não vi nada além das sombras do precipício. Seus olhos encontraram os de Eragon. Lamento, mas eles sumiram. Agora, nos confins de sua mente, Eragon sofria por Murtagh. Era um sentimento terrível e crescente de perda e pavor, piorado pelo fato de que ele havia se familiarizado ainda mais com tal sensação ao longo dos últimos meses. Enquanto contemplava a lágrima em sua mão, um pequeno domo resplandecente, Eragon decidiu procurar sozinho no cristal os três homens. Sabia que era uma esperança inútil e desesperada, mas tinha de tentar para se convencer de que Murtagh havia realmente partido. Mesmo assim, não tinha certeza se queria ter sucesso onde Arya falhara, se poderia sentir-se melhor vislumbrando Murtagh caído e dilacerado na base de um despenhadeiro abaixo de Fartendur. Ele sussurrou, Draumar Copa. A escuridão envolveu o líquido, transformando-o num pequeno ponto escuro na palma de sua mão prateada. Este começou a se mexer e tremeluzir, imitando o sibilar de um pássaro que cruzava uma lua nublada, e depois nada. Outra lágrima se juntou à primeira. Eragon respirou fundo, inclinou-se para trás, e deixou que a calma se instalasse nele. Desde que começou a se recuperar do ferimento que lhe foi infligido pelo espectro, reconhecera, com toda a humildade que lhe cabia, que só havia vencido por pura sorte. Se um dia eu chegar a enfrentar outro espectro, ou os Hazak, ou Galbatorix, terei de ser mais forte se quiser vencer. Bron poderia ter me ensinado mais, sei que poderia. Mas, sem ele, só tenho uma opção, os elfos. A respiração de Saphira acelerou e ela abriu os olhos, bocejando largamente. Bom dia, pequenino. Será mesmo? Ele olhou para baixo e se inclinou sobre suas mãos, comprimindo o colchão. É terrível. Murtagh e Ayad. Por que as sentinelas dos túneis não nos avisaram dos Urgaus? Eles não conseguiriam rastrear o grupo de Ajihad sem serem notados. Arya tinha razão, isso não faz sentido. Pode ser que nunca venhamos saber a verdade, disse Saphira delicadamente. Ela se levantou, e as asas roçaram no teto. Você precisa comer, depois temos de descobrir o que os Varden estão planejando. Não podemos perder tempo, um novo líder pode ser escolhido em questão de horas. Eragon concordou, pensando em como eles haviam deixado todos ontem. Oryx saíra em disparada para contar as novidades ao rei Rotar, Jormundur levava o corpo de Ajihad para um lugar onde ficaria até o funeral, e Arya, que ficará sozinha observando o que acontecia. Eragon se levantou, amarrou Zarhok e seu arco, para depois se curvar e erguer a sela de fogo na neve. Uma dor pungente se espalhou pelo seu tronco, fazendo ir ao chão, se contorcer e se arrastar. Parecia que o jovem estava sendo cortado ao meio. Saphira urrou quando a sensação dilacerante a invadiu. Ela tentou acalmá-lo com sua própria mente, mas não tinha condições de aliviar o seu sofrimento. Sua cauda se levantou instintivamente, como se estivesse pronta para a luta. Levou minutos para que os espasmos diminuíssem de intensidade e a última palpitação desaparecesse, deixando Eragon ofegante. O suor molhou seu rosto, deixando seu cabelo espetado e seus olhos vidrados. Ele colocou a mão nas costas e alisou cuidadosamente o topo de sua cicatriz. Estava quente, esbraseada e sensível ao toque. Saphira baixou o nariz e tocou no braço do jovem. O pequenino.
Foi pior desta vez, disse ele, enquanto se erguia, cambaleando. Ela deixou que Eragon se apoiasse em seu corpo para enxugar o suor com um pano, depois ele tentou uns passos rumo à porta. Você tem força suficiente para prosseguir? Precisamos ter somos obrigados, como dragão e cavaleiro, a fazer uma escolha pública do próximo líder dos Varden, e talvez até influenciar na seleção. Não vou ignorar a força da nossa posição, nós agora exercemos uma grande autoridade sobre os Varden. Pelo menos os gêmeos não estão aqui para se apoderar desta posição. Esse é o único lado bom da situação. Muito bem, mas Durza teria que sofrer 1000 anos de tortura pelo que fez a você. Ele grunhiu. Apenas fique perto de mim. Juntos, os dois seguiram por Trongein, em direção à cozinha mais próxima. Nos corredores e nos saguões, as pessoas paravam para se curvar perante ambos, murmurando Argetlon ou matador de espectros. Até os anões faziam reverências, mas não com tanta frequência. Eragon comoveu-se com as expressões melancólicas dos humanos e com as roupas escuras que usavam para expressar sua tristeza. Muitas mulheres vestiam preto dos pés à cabeça, com véus de renda cobrindo seus rostos. Na cozinha, Eragon pegou um alguidar com alimentos e o levou até uma mesa baixa. Saphira ficou observando atentamente para o caso de ele ter um outro ataque. Várias pessoas tentaram se aproximar do cavaleiro, mas ela levantava o lábio e rosnava, fazendo-as fugir apressadas. Eragon ciscou a comida e fingiu ignorar o transtorno. Finalmente, para tentar desviar seus pensamentos de Murtagh, ele perguntou: quem você acha que teria condições de assumir o controle dos Varden agora que Ajihad e os gêmeos se foram? Ela hesitou. É possível que você tenha, caso as últimas palavras de Ajihad sejam interpretadas como uma bênção para assegurar a liderança. Quase ninguém iria se opor a você. No entanto, esse não me parece um sábio caminho a trilhar. Só vejo problemas nessa direção. Concordo. Além do mais, Arya não aprovaria e poderia ser uma inimiga perigosa. Elfos não conseguem mentir na língua antiga, mas não possuem tal inibição quando usam a nossa. Ela poderia negar que Ajihad chegou a proferir tais palavras se isso servisse aos seus propósitos. Não quero essa posição. E quanto a Jormundur? Ajihad o chamava de seu braço direito. Infelizmente, sabemos quase nada sobre ele ou os outros líderes dos Varden. Passou-se pouco tempo desde que viemos para cá. Teremos de fazer um julgamento baseado em nossos sentimentos e impressões, sem a vantagem de conhecer o contexto histórico. Eragon empurrou seu peixe para o lado junto com o purê de tubérculos. Não se esqueça de Rotari e dos clãs de anões, eles não ficarão omissos nesse processo. Exceto Arya, os elfos não têm qualquer influência na sucessão, uma decisão será tomada antes mesmo de a notícia alcançá-los. Mas os anões não podem nem serão ignorados. Rotar apoia os Varden, mas se uma quantidade suficiente de clãs lhe fizer oposição, ele poderá ser manobrado a favorecer alguém inadequado para o comando. E quem poderia ser? Uma pessoa facilmente manipulável. Ele fechou os olhos e se inclinou para trás. Poderia ser qualquer um em Fartendur, simplesmente qualquer um. Durante algum tempo trocaram considerações sobre as questões com as quais se confrontavam. De repente Saphira disse: Eragon, há alguém aqui que deseja vê-lo. Não posso afugentá-lo. Seus olhos se abriram num estalo e ficaram piscando até se acostumarem à luz. Um jovem pálido estava em pé, ao lado da mesa, olhando Saphira como se temesse ser devorado a qualquer momento. O que foi? Perguntou Eragon sem ser rude. O garoto começou a falar, se confundiu e depois fez uma reverência. Você foi convocado, Argetlon, para falar perante o Conselho de Anciãos. Quem são eles? A pergunta deixou o rapaz ainda mais confuso. O conselho são, pessoas que nós, quer dizer, os Varden, escolheram para falar em nome de Ajihad. Foram seus conselheiros de confiança e agora querem vê-lo. É uma grande honra. Finalizou com um rápido sorriso. Você me levará até eles? Sim. Saphira olhou para Eragon com um ar indagador. Ele encolheu os ombros e deixou a comida intacta no prato, sinalizando ao jovem que lhe indicasse o caminho. Enquanto caminhavam, o garoto admirava Zarhok com os olhos radiantes, mas depois baixou o olhar timidamente. Como você se chama? Pergunta Eragon. Jarsha, senhor. Bom nome. Você levou bem a sua mensagem, devia estar orgulhoso. Jarsha sorriu e acelerou o passo. Os dois alcançaram uma porta de pedra convexa, Jarsha abriu. O salão era circular, a cúpula era azul da cor do céu, decorada com constelações. No centro da câmara, uma mesa de mármore redonda ostentava um timbre do clã Ungeitum marchetado, um martelo em posição vertical circundado por 12 estrelas. Sentados ali estavam Jormundur e mais 2 homens, um alto e um outro corpulento, uma mulher com lábios comprimidos, olhos muito próximos e bochechas meticulosamente pintadas, e uma segunda mulher com grande parte do cabelo grisalho cobrindo-lhe um rosto matronal que contrastava com o cabo de uma adaga que aflorava de dentro das vastas protuberâncias do seu corpete. Você pode ir, disse Jormundur dirigindo-se a Jarsha, que rapidamente fez uma reverência e saiu. Consciente de que estava sendo observado, Eragon vasculhou o salão e depois se sentou no meio de uma fileira de cadeiras vazias, para que os membros do conselho fossem forçados a se virarem seus assentos para olhá-lo de frente. Saphira se acocorou logo atrás dele. O jovem podia sentir a respiração quente do dragão no topo de sua cabeça. Jormundur curvou-se ligeiramente em reverência e depois voltou a se sentar. Obrigado por ter vindo, Eragon, muito embora você tenha sofrido as suas próprias perdas. Estes são o Mert, o homem alto, Falberde, o corpulento, Sabrai e Elessari, as 2 mulheres. Eragon inclinou a cabeça e depois perguntou: e os gêmeos, eles faziam parte deste conselho? Sabrai balançou negativamente a cabeça na mesma hora e bateu com sua longa unha em cima da mesa. Eles não tinham nada a ver conosco. Eram repugnantes, pior do que repugnantes, sanguessugas que só trabalhavam em benefício próprio. Não desejavam servir aos Varden. Assim sendo, não tinham lugar neste conselho.
Eragon podia sentir o perfume dela vindo lá do outro lado da mesa, era denso e oleoso, como uma flor apodrecendo. Ele sorriu em segredo ao pensar nisso. Basta. Não estamos aqui para falar dos gêmeos, disse Jormundur. Estamos enfrentando uma crise que deve ser sanada rapidamente e de forma eficaz. Se não escolhermos o sucessor de Ajihad, alguém o fará. Rotar já nos contatou para oferecer suas condolências. Embora tenha sido mais do que cortês, ele com certeza estava elaborando seus planos ao mesmo tempo em que conversávamos. Também temos que considerar os do Vrengrangata, os usuários de magia. A maior parte deles é leal aos Varden, mas é difícil prever suas ações, mesmo na melhor das hipóteses. Eles podem decidir se opor à nossa autoridade em benefício próprio. É por isso que precisamos da sua ajuda, Eragon, para fornecer a legitimidade necessária para qualquer um que assuma o lugar de Ajihad. Falberde se ergueu, apoiando suas mãos carnudas na mesa. Nós 5 já decidimos quem iremos apoiar. Não temos dúvidas de quem é a melhor pessoa. Mas, ele fez uma pausa para levantar um dedo grosso. Antes de revelarmos o seu nome, você deve nos dar a sua palavra de honra de que, concordando ou não conosco, nada relativo à nossa conversa sairá deste salão. Por que eles iriam querer isso? Perguntou Eragon para Saphira. Não sei, disse ela, bufando. Pode ser uma armadilha. E uma aposta que você terá de fazer. Lembre-se, no entanto, de que eles não me pediram para prometer nada. Poderei contar para Arya o que eles conversaram, caso seja necessário. Tolos são eles ao se esquecerem que eu sou tão inteligente quanto qualquer ser humano. Satisfeito com tal pensamento, Eragon disse. Muito bem, vocês têm a minha palavra. E então, quem vocês querem que lidere os Varden? Neswara. Eragon ficou desconcertado pela surpresa da indicação, mas pensou rápido. Ele não cogitara o nome de Naswada para a sucessão por conta de sua juventude. Ela era mais velha do que ele apenas alguns anos. Claro, não havia uma razão para que não fosse a líder, mas por que o Conselho de Anciãos iria querê-la? Que vantagens teriam? Ele se lembrou do Conselho de Bron e tentou analisar todos os ângulos da questão, sabendo que teria de tomar uma decisão rapidamente. Naswada tem aço dentro de si, observou Saphira. Ela seria como o pai. Talvez, mas quais seriam os motivos para escolhê-la? Para ganhar tempo, Eragon fez uma pergunta. Por que não você, Jormundur? Ajihad dizia que você era o seu braço direito. Isso não é um indício de que você deveria tomar o seu lugar agora que ele se foi? Uma certa intranquilidade se espalhou pelo conselho. Sabrai se ajeitou ainda mais na cadeira com as mãos fechadas à sua frente. O Mert e Falberde olhavam um para o outro de um jeito sombrio, ao passo que Elessari simplesmente sorria, sacolejando o cabo de sua adaga em seu peito. Porque na época, respondeu Jormundur, escolhendo cuidadosamente as palavras, Ajihad referia-se apenas a questões militares. Além do mais, sou membro deste conselho, que só tem poder porque apoiamos um ao outro. Seria insensato e perigoso que um de nós ficasse acima do resto. O conselho relaxou assim que ele terminou de falar, e depois Elessari bateu no antebraço de Jormundur. Ah! Exclamou Saphira. Ele provavelmente teria tomado o poder se fosse possível obrigar os outros a apoiá-lo. Veja só como eles o contemplam. Ele parece um lobo no meio deles. Um lobo no meio de um bando de chacais, talvez. Será que Naswada possui experiência suficiente? Pergunta Eragon. Elessari se apoiou na beirada da mesa enquanto se inclinava para a frente. Eu já estava aqui há 7 anos quando Ajihad se uniu aos Varden. Vi Naswada crescer, de menina querida até a mulher que é hoje. De vez em quando ela é um pouco imprudente, mas é um bom nome para liderar os Varden. O povo irá amá-la. Agora ela bateu delicadamente no peito, e meus amigos ficaremos aqui para orientá-la durante esses tempos difíceis. Naswada não ficará sem ninguém para lhe mostrar o caminho. A inexperiência não deve ser barreira para que ocupe sua posição de direito. A sensatez se apossou de Eragon. Eles querem uma marionete. O funeral de Ajihad acontecerá daqui a 2 dias, interrompeu o Mert. Estamos planejando indicar Naswada logo depois como nossa nova líder. Ainda temos que saber se ela aceita, mas com certeza sua resposta será positiva. Queremos que você esteja presente à indicação e que jure lealdade aos Varden. Ninguém, nem mesmo Rotar, poderá reclamar depois. Isso devolverá a confiança que a morte de Ajihad roubou das pessoas e evitará que alguém tente criar uma dissidência nesta organização. Mildred. Saphira tocou rapidamente a mente de Eragon. Note bem, eles não querem que você preste juramento a Naswada, só aos Varden. Sim, e eles querem ser aqueles que designarão Naswada, o que seria um indício de que o conselho tem mais poder do que ela. Poderiam ter pedido a Arya ou a nós que a designassem, mas isso significaria o reconhecimento de que qualquer um que o fizesse estaria acima dos Varden. Desta maneira, eles reivindicam sua superioridade perante Naswada, passam a nos controlar através da fidelidade, e ainda se beneficiam de ter um cavaleiro endossando Naswada em público. O que vai acontecer? Perguntou ele, se eu decidir não aceitar a sua oferta. Oferta? Pergunta Falberd aparentemente intrigado. Ora, nada, é claro. Apenas seria um gesto de extremo desprezo você não estar presente quando Naswada for escolhida. Se o herói da batalha de Farten dura ignorar, o que ela poderá pensar a não ser que um cavaleiro a ofendeu e considerou os Varden indignos para receberem seus préstimos? Quem toleraria tamanha vergonha? A mensagem não poderia ser mais clara. Eragon agarrou o punho de Zarhok debaixo da mesa, ansiando por gritar que era desnecessário forçá-lo a apoiar os Varden, que o faria de qualquer maneira. Agora, no entanto, ele instintivamente queria se rebelar, se livrar das algemas que pretendiam colocar em seus pulsos. Pelo alto conceito que se tem dos cavaleiros, eu poderia concluir que meus esforços seriam mais bem gastos liderando os Varden por conta própria. Os ânimos se acirraram. Isso não seria inteligente da sua parte, afirmou Sabrai. Eragon vasculhou sua mente à procura de uma maneira de escapar da situação. Sem Ajihad, disse Saphira, pode ser impossível se manter independente de qualquer grupo, como ele queria que nós fizéssemos.
Não podemos deixar os Varden furiosos, e se este conselho é para controlá-los assim que Nazuada assumir o seu posto, então devemos nos sujeitar ao seu comando. Lembre-se, eles agem com tão pouco sentido de autopreservação quanto nós. Mas o que eles irão querer de nós uma vez que estivermos sob seu controle? Será que respeitarão o pacto dos Varden com os Elfos e nos mandarão para Elesmera para treinamento, ou tomarão outra decisão? Jormundur me parece um homem honrado, mas e quanto ao resto do conselho? Não dá para dizer. Saphira afagou o topo da cabeça de Eragon com a mandíbula. Concorde em participar da cerimônia com Nazuada, isso eu acho que devemos fazer. Quanto a jurar lealdade, veja se tem como evitar se sujeitar a isso. Talvez algo ocorra entre o agora e o depois que possa mudar a nossa posição. Arya pode ter uma solução. Sem avisar, Eragon acenou com a cabeça e disse, como vocês quiserem, comparecerei à nomeação de Nazuada. Jormundur Pericia aliviado. Bom. Então só temos de lidar com uma questão antes de você partir, a aceitação de Nazuada. Não há razões para prolongarmos mais isso, com todos nós aqui. Vou mandar alguém chamá-la imediatamente. E chamarei Arya também. Precisamos da aprovação dos Elfos antes de tornar a decisão pública. Isso não deve ser difícil de conseguir. Arya não pode ir contra este conselho e você, Eragon. Ela terá de concordar com o nosso julgamento. Espere, ordenou Elessari, com um brilho frio nos olhos. Queremos a sua palavra, cavaleiro. Você a dará com lealdade na cerimônia? Sim, você deve fazer isso, concordou Falberde. Os Varden estariam desgraçados se não pudéssemos garantir-lhes a sua total proteção. Bela maneira de dizer isso. Foi um teste, disse Saphira. Acho que agora você não tem escolha. Eles não ousariam nos ameaçar se eu me recusasse. Não, mas eles poderiam nos causar uma mágoa sem fim. Não é para o meu próprio bem que eu digo que aceite, mas para o seu. Há muitos perigos dos quais eu não posso protegê-lo, Eragon. Com Galbatorix contra nós, você precisa de aliados, não de inimigos, a seu redor. Não temos como lutar contra o Império e os Varden ao mesmo tempo. Eu a darei, disse Eragon finalmente. Em volta da mesa, houve sinais de relaxamento, até mesmo um suspiro abafado de Umert. Eles estão com medo de nós. Deviam mesmo estar, atacou Saphira. Jormundur chamou Jarsha e com algumas palavras mandou o garoto atrás de Nazuada e Arya. Enquanto o rapaz se distanciava, a conversa caiu num silêncio desconfortável. Eragon ignorou o conselho para pensar numa maneira de sair daquele dilema. Nenhuma lhe veio à mente. Quando a porta se abriu novamente, todos se viraram ansiosos. Primeiro veio Nazuada, com o queixo levantado e o olhar firme. Seu vestido bordado tinha o tom negro mais profundo, mais até do que o de sua pele, quebrado apenas por uma faixa diagonal púrpura e escura, que ia do ombro até o quadril. Atrás dela vinham Arya, cujos passos largos eram tão ágeis e suaves quanto os de um gato, e um Jarsha totalmente intimidado. O garoto foi dispensado e depois Jormundur puxou uma cadeira para que Nazuada se sentasse. Eragon se apressou em fazer o mesmo para Arya, mas ela ignorou a cadeira que lhe foi oferecida e manteve certa distância da mesa. Saphira, disse ele, deixe que ela saiba de tudo o que aconteceu. Tenho a impressão de que o conselho não lhe dirá que fui forçado a oferecer minha lealdade para os Varden. Arya, reconheceu Jormundur a presença da elfa com um aceno, voltando-se em seguida em direção a Nazuada. Nazuada, filha de Ajihad, o Conselho de Anciãos gostaria de oferecer formalmente suas mais profundas condolências pela perda que você, mais do que qualquer um, sofreu. Num tom de voz mais baixo, ele acrescentou. Você também tem a nossa solidariedade. Todos nós sabemos o que é ter um membro da família morto pelo Império. Obrigada, murmurou Nazuada, baixando seus olhos amendoados. Ela se sentou, tímida e reservada, com um ar de vulnerabilidade que fez Eragon querer confortá-la. Seu comportamento era tragicamente diferente daquele da jovem cheia de energia que os visitará, ele e Saphira, no abrigo para dragões antes da batalha. Embora esta seja a sua hora de luto, há um dilema que você precisa resolver. Este conselho não pode liderar os Varden. E alguém precisa substituir o seu pai depois do funeral. Gostaríamos que você aceitasse o cargo. Como sua herdeira, o posto dele é seu por direito, os Varden esperam isso de você. Nazuada curvou a cabeça com um olhar cintilante. A dor estava evidente em sua voz quando ela disse, nunca pensei que seria chamada para ocupar o lugar do meu pai com tão pouca idade. Contudo, se vocês insistem em dizer que esse é o meu dever, aceitarei a missão. Capítulo 3. Verdade entre amigos. O Conselho de Ancião sorria triunfante, feliz por Nazuada ter feito o que eles queriam. Nós insistimos, afirmou Jormundur, para o seu próprio bem e para o bem dos Varden. O restante dos anciãos acrescentou expressões de apoio às palavras de Jormundur, aceitas por Nazuada com sorrisos tristes. Sabrai lançou um olhar furioso sobre Eragon por ele não ter feito o mesmo. Durante a transição, Eragon ficou observando Arya, esperava qualquer reação às suas notícias ou ao anúncio do Conselho. Nenhuma das revelações fez com que sua expressão inescrutável se alterasse. No entanto, Saphira lhe disse, ela quer falar conosco depois. Antes que Eragon pudesse responder, Falberde se virou para Arya. Será que os elfos concordarão com isso? Ela encarou Falberde até que este se inquietasse com seu olhar penetrante, e levantou uma sobrancelha. Não posso falar pela minha rainha, mas não vejo nada de reprovável nisso. Nazuada tem a minha bênção. Como ela poderia declarar o contrário, sabendo do que lhe contamos? Pensou Eragon amargamente. Estamos todos encurralados. O comentário de Arya obviamente agradou o conselho. Nazuada agradeceu e fez uma pergunta para Jormundur.
Existe mais alguma coisa que precise ser discutida? Estou cansada. Jormundur balançou a cabeça. Faremos todos os preparativos. Prometo que você não será incomodada até o funeral. Mais uma vez, obrigado. Vocês poderiam sair agora? Preciso de algum tempo para pensar em como fazer para melhor honrar meu pai e servir aos Varden. Vocês me deram muito sobre o que refletir. Nazuada estendeu seus dedos delicados sobre o tecido negro no seu colo. O Mert parecia que ia protestar pelo fato de o conselho ter sido dispensado, mas Falberde acenou com a mão, silenciando. Claro, o que quer que lhe deixe em paz. Se você precisar de ajuda, estaremos prontos e dispostos a lhe servir. Gesticulando para que os demais o acompanhassem, passou por Arya enquanto seguia em direção à porta. Eragon, por favor, você poderia ficar? Surpreso, Eragon sentou-se novamente em sua cadeira, ignorando os olhares alertas dos conselheiros. Falberde demorou-se à porta, subitamente relutante em deixar o recinto, até que lentamente foi saindo. Arya foi a última a sair. Antes de fechar a porta, ela se voltou para Eragon, e seus olhos revelaram uma preocupação e uma apreensão antes ocultas. Nazuada se sentou um pouco afastada de Eragon e Saphira. Então nos encontramos novamente, cavaleiro. Você não me cumprimentou. Será que eu o ofendi? Não, Nazuada, estava relutando em falar por medo de estar sendo rude e tolo. As circunstâncias momentâneas não são adequadas para manifestações precipitadas. A paranoia de que eles pudessem estar escutando tudo às escondidas não o deixou à vontade. Cruzando uma barreira mental, ele sondou a magia e entoou. Atranozu Vaiz e Vardo França Eldornia. Pronto, agora podemos falar sem corrermos o risco de homens, anões ou elfos nos escutarem. A postura de Nazuada ficou mais tranquila. Obrigada, Eragon. Você não imagina o quanto gostei desse presente. Suas palavras eram mais fortes e confiantes do que antes. Atrás da cadeira de Eragon, Saphira se agitava, até que, cuidadosamente, ela deu a volta na mesa para ficar de frente para Nazuada. Baixou sua enorme cabeça até que um dos seus olhos se encontrou com os olhos negros de Nazuada. O dragão a encarou durante um minuto inteiro antes de bufar suave e longamente. Diga a ela, disse Saphira, que eu lamento muito por ela e pela sua perda. Além disso, creio que sua força deve se tornar a dos Varden quando ela assumir o manto de Ajihad. Eles precisarão de um guia seguro. Eragon repetiu as palavras, acrescentando, Ajihad foi um grande homem, seu nome será sempre lembrado. Há algo que eu tenho que lhe dizer. Antes de Ajihad morrer, ele me incumbiu, me ordenou, praticamente, a não deixar os Varden sucumbirem ao caos. Essas foram as suas últimas palavras. Arya também as ouviu. Eu ia manter o que ele disse em segredo por causa das implicações, mas você tem o direito de saber. Não sei exatamente o que Ajihad quis dizer, mas estou certo disso, sempre irei defender os Varden com os meus poderes. Queria que você entendesse isso, que não tenho o menor desejo de usurpar a liderança dos Varden. Nazuada riu, ostentando alguma fragilidade. Mas essa liderança não é para mim, é? Seu comedimento havia desaparecido, deixando apenas a compostura e a determinação. Sei porque você esteve aqui antes de mim e o que o conselho está tentando fazer. Você acha que nos anos em que serviu meu pai nós nunca nos preparamos para esta eventualidade? Esperava que o conselho fosse fazer exatamente o que fez. E agora tudo está pronto para que eu assuma o comando dos Varden. Você não tem a intenção de deixar que eles a manipulem? Disse Eragon espantado. Não. Deixe que a instrução de Ajihad continue sendo um segredo. Não seria inteligente que ela se espalhasse por aí, pois as pessoas poderiam supor que ele queria que você o sucedesse. Isso iria enfraquecer a minha autoridade e desestabilizar os Varden. Ele disse o que achava necessário para proteger os Varden. Eu teria feito o mesmo. Meu pai, ela vacilou por um instante. O trabalho do meu pai não ficará inacabado, mesmo que ele me leve para o túmulo. E isso que eu quero que você, como um cavaleiro, entenda. Todos os planos de Ajihad, todas as suas estratégias e metas são minhas agora. Não irei decepcioná-lo sendo fraca. O império será derrubado, Galbatoric será destronado e um governo de direito será instituído. 25 Assim que ela terminou de falar, uma lágrima correu pelo seu rosto. Eragon a contemplou, sensível à dificuldade inerente à sua posição e reconhecendo uma profundidade de caráter que não havia percebido antes. E quanto a mim, Nazuada? O que devo fazer entre os Varden? Ela o encarou. Você pode fazer o que quiser. Os membros do conselho são tolos e acham que podem controlá-lo. Você é um herói para os Varden e os anões, e até mesmo os elfos irão saudar sua vitória sobre Durza assim que dela forem informados. Se você for contra o conselho ou contra mim, seremos forçados a nos render, pois as pessoas o apoiam de todo o coração. Neste momento, você é a pessoa mais poderosa dentro dos Varden. No entanto, se aceitar a minha liderança, continuarei a traçar o caminho estabelecido por Ajihad. Você irá com Arya para os elfos, será instruído por lá, e depois retornará aos Varden. Por que ela está sendo tão honesta conosco? Perguntou Eragon. Se estiver certa, será que poderíamos rechaçar as exigências do conselho? Saphira levou algum tempo para responder. De qualquer maneira, é tarde demais. Você já concordou em atender aos pedidos deles. Acho que Nazuada está sendo honesta porque a magia lançada por você permite que ela o seja, e também porque espera ganhar a nossa lealdade, subtraindo-a dos anciãos. Uma ideia veio subitamente à mente de Eragon, mas antes de partilhá-la, ele perguntou. Será que podemos confiar que ela vai se manter firme em relação ao que disse? Isso é muito importante. Sim, disse Saphira. Ela falou com o coração. Então Eragon compartilhou sua proposta com Saphira. Ela aprovou, por isso ele sacou Zarrock e andou até onde Nazuada estava. O cavaleiro viu um lampejo de medo enquanto se aproximava, o olhar da moça se voltou para a porta. Ela enfiou a mão numa dobra de seu vestido e agarrou alguma coisa. Eragon parou à sua frente e se ajoelhou, com Zarrock nas mãos. Nazuada, Saphira e eu estamos aqui há pouco tempo.
Mas nesse período viemos a respeitar a Jihad e agora, consequentemente, você. Você lutou por Fartendur quando outros fugiram, incluindo as 2 mulheres do conselho, e nos tratou com franqueza em vez de nos enganar. Por conseguinte, lhe ofereço a minha espada, e a minha lealdade como cavaleiro. Eragon se pronunciou com firmeza, sabendo que jamais teria falado tão enfaticamente antes da batalha. O fato de ter visto tantos homens caindo e morrendo à sua volta mudou sua perspectiva das coisas. Resistir ao Império não era mais algo que fazia para si próprio, mas para os Varden e todas as pessoas ainda subjugadas ao regime de Galbatorix. Por mais que fosse durar, ele estava empenhado em realizar tal tarefa. Por enquanto, o melhor que podia fazer era servir. Não obstante, ele e Saphira estavam correndo um grande risco ao se comprometerem com Nazuada. O conselho não poderia se opor, pois tudo o que Eragon havia dito era que juraria lealdade, mas não a quem. Mesmo assim, ele e Saphira não tinham nenhuma garantia de que Nazuada seria uma boa líder. É melhor jurar a um tolo honesto do que a um sábio mentiroso, concluiu Eragon. A surpresa perpassou o rosto de Nazuada. Ela agarrou o cabo de Zarrock e a ergueu, olhando para a lâmina carmesim, e depois colocou a ponta da espada sobre a cabeça de Eragon. Aceito sua lealdade com muita honra, cavaleiro, pois você aceita todas as responsabilidades inerentes ao posto. Erga-se como meu súdito e pegue sua espada. Eragon fez o que lhe foi ordenado. E disse, agora, como minha senhora, posso lhe falar abertamente que o conselho me fez concordar em prestar juramento aos Varden uma vez que você foi indicada. Essa era a única maneira que eu e Saphira tivemos de lográ-los. Nazuada riu como genuíno da Laita. Ah, vejo que você aprendeu as regras do nosso jogo. Muito bem, como meu mais novo e único súdito, você concorda em me prestar lealdade novamente, em público, quando o conselho cobrar seu juramento. É claro. Ótimo, com isso cuidamos do conselho. Agora, até lá, deixe-me sozinha. Tenho que fazer muitos planejamentos e preciso me preparar para o funeral. Lembre-se, Eragon, o vínculo que acabamos de criar é recíproco. Sou responsável pelos seus atos assim como é necessário que você me sirva. Não me desonre. Nem você a mim. Nazuada fez uma pausa, para depois encará-lo profundamente e acrescentar num tom mais suave. Aceite meus pêsames, Eragon. Sei que outros além de mim têm motivos para estar desolados, ao passo que perdi meu pai, você também perdeu um amigo. Gostava muito de Murtag e me entristece saber que ele se foi. Adios, Eragon. Eragon acenou com a cabeça, com um gosto amargo na boca, e deixou o salão junto com Saphira. O corredor lá fora estava vazio ao longo de sua extensão cinzenta. Eragon colocou as mãos nos quadris, jogou a cabeça para trás e soltou o ar. Dia mal havia começado, no entanto sentia-se exausto por conta de todas as emoções que fluíram nele. Saphira o cutucou com o focinho e disse, por aqui. Sem mais explicações, ela seguiu pelo lado direito do túnel. Suas garras polidas batiam no chão duro. Eragon franziu a testa, mas a seguiu. Para onde estamos indo? Não houve resposta. Saphira, por favor. Ela simplesmente sacudiu a cauda. Resignado por ter que esperar, ele disse, as coisas certamente mudaram para nós. Nunca sei o que posso esperar de um dia para o outro, exceto tristeza e derramamento de sangue. Nem tudo é ruim, repreendeu ela. Nós tivemos uma grande vitória. Ela deveria ser celebrada, não lamentada. Isso não ajuda, tendo de lidar com esse outro contrassenso. Ela bufou furiosa. Um faiote de fogo saiu de suas narinas, chamuscando o ombro de Eragon. Ele pulou para trás, deu um grito e vociferou uma série de imprecações. Epa, disse Saphira, balançando a cabeça para afastar a fumaça. Pie. Você quase me tostou. Não esperava que isso fosse acontecer. Sempre me esqueço que o fogo irá sair se eu não prestar atenção. Imagine-se, toda vez em que você levantasse o braço, raios caíssem no chão. Seria fácil fazer um movimento sem prestar atenção e destruir algo de forma involuntária. Você tem razão. Desculpe por ter reclamado de você. Sua pálpebra ossuda deu um estalido ao dar uma piscadela. Não tem problema. O que eu estava tentando lhe dizer é que nem mesmo Nazuada pode forçá-lo a fazer nada. Mas eu lhe dei minha palavra como cavaleiro. Talvez, mas se eu tiver que violá-la em nome da sua segurança ou para fazer a coisa certa, não hesitarei. E um fardo que eu posso carregar facilmente. Por estar unida a você, minha honra está vinculada a seu compromisso, mas como indivíduo, não estou presa a isso. Se for necessário, irei raptá-lo. Qualquer desobediência então não seria culpa sua. A coisa não deve chegar a esse ponto. Se tivermos que nos valer desses truques para fazer o que é certo, então Nazuada e os Varden terão perdido toda a sua integridade. Saphira parou. Eles estavam perante a arcada esculpida da biblioteca de Trongein. O salão grande e silencioso parecia vazio, embora as fileiras de estantes consecutivas entremeadas com colunas pudessem esconder muita gente. Lanternas vertiam uma luz suave pelas paredes cobertas por pergaminhos, e iluminavam os nichos de leitura ao longo de suas bases. Zigue-zagueando por entre as estantes, Saphira o levou até um nicho, onde Arya estava. Eragon fez uma pausa para estudá-la. Ela parecia muito mais agitada do que jamais a vira, embora isso só se manifestasse na tensão dos seus movimentos. Ao contrário de antes, ela usava sua espada com um gracioso rabo de rato. Uma das mãos estava apoiada no cabo. Eragon sentou-se do lado oposto da mesa de mármore. Saphira se posicionou entre os dois, onde nem um nem outro podia escapar a seu olhar. O que você fez? Perguntou Arya com uma hostilidade inesperada. Como assim? Ela levantou o queixo. O que você prometeu aos Varden? O que você fez? A última parte da pergunta chegou a Eragon mentalmente. Ele percebeu o quão perto a elfa estava de perder o controle. Um certo medo o afligiu. Só fizemos o que tinha de ser feito. Sou ignorante em relação aos costumes dos elfos, por isso, se minhas atitudes a ofenderam, peço desculpas. Não há motivos para ficar furiosa. Tolo, você não sabe nada sobre mim. Passei 7 décadas representando minha rainha por aqui.
E por 15 anos guardei o ovo de Safira entre os Varden e os Elfos. Em todo esse tempo, lutei para garantir que os Varden tivessem líderes sábios e fortes o bastante para resistir a Galbatorix e respeitar os nossos desejos. Bronn me ajudou forjando o acordo relativo ao novo cavaleiro, você. A Jihad estava comprometido em mantê-lo como força independente para não prejudicar o equilíbrio do poder. Agora eu o vejo lado a lado com o Conselho de Anciãos, por vontade própria ou não, para controlar Nazoada. Você destruiu uma vida inteira de trabalho. O que você fez? Espantado, Eragon deixou todas as evasivas de lado. Com palavras curtas e claras, explicou por que havia concordado com as exigências do Conselho e como ele e Safira tentaram enfraquecê-los. Quando ele terminou, Arya declarou, era isso? Era isso. 70 anos. Embora soubesse que as vidas dos elfos eram extraordinariamente longas, ele nunca suspeitara que Arya fosse velha assim, e tão mais velha, porque ela parecia uma mulher de 20 e poucos anos. O único sinal de senilidade em seu rosto sem rugas eram os olhos verdes esmeralda, profundos, astutos e frequentemente solenes. Arya se recostou, enquanto o observava atentamente. Sua atitude não é a que eu desejava, mas é melhor do que eu esperava. Fui indelicada, Safira, e você, entendem mais do que eu pensava. Seu compromisso será aceito pelos elfos, embora você jamais possa esquecer sua dívida para conosco por causa de Safira. Não haveria cavaleiros sem os nossos esforços. A dívida está gravada no meu sangue e na palma da minha mão, afirmou Eragon. No silêncio que se seguiu, ele começou a pensar num novo tópico, ansioso para prolongar sua conversa, quem sabe, aprender mais sobre ela. Você já está longe de casa há tanto tempo, não sente saudades de Elesmera? Ou você viveu em outro lugar? Elesmera foi, e sempre deverá ser, o meu lar, disse ela, olhando para o nada. Não vou à casa da minha família desde que parti para me juntar aos Varden, quando as paredes e as janelas estavam cobertas com as primeiras flores da primavera. As vezes que voltei foram apenas estadas passageiras, lembranças que tendem a desaparecer. Ele notou, mais uma vez, que ela recendia a folha de pinheiro moída. Era um aroma lânguido e apimentado que ativava seus sentidos e refrescava sua mente. Deve ser difícil viver no meio de todos esses anões e humanos sem mais ninguém da sua espécie. Ela levantou a cabeça. Você fala dos humanos como se não fosse um. Talvez, hesitou ele, talvez eu seja uma outra coisa, uma mistura de duas raças. Safira vive dentro de mim da mesma forma que eu vivo dentro dela. Compartilhamos sentimentos, sensações, pensamentos, mesmo quando somos mais uma mente do que duas. Safira concordou abaixando a cabeça por um instante, quase batendo na mesa com seu focinho. É assim que deve ser, disse Arya. Um pacto mais antigo e poderoso do que vocês podem imaginar os liga. Você jamais entenderá de verdade o que significa ser um cavaleiro até seu treinamento estar completo. Mas isso terá de ficar para depois do funeral. Por ora, que as estrelas zelem por você. Dito isso, ela partiu, adentrando as profundezas sombrias da biblioteca. Eragon pestaneou. O problema está em mim ou todo mundo está nervoso hoje? Como Arya, no momento está furiosa e no seguinte está me abençoando. Ninguém ficará à vontade até as coisas voltarem ao normal. Defina o que é normal. Capítulo 4. Rorn. Rora subiu longa e penosamente a colina. Parou e olhou de soslaio para o sol por entre o seu cabelo desgrenhado. Serão 5 horas até o pôr do sol. Não poderei permanecer muito tempo. Com um suspiro, ele continuou seguindo ao longo da fileira de olmos, cada um deles plantado em meio a um matagal. Esta era a primeira visita que fazia à fazenda desde que, com a ajuda de Horst e 6 outros homens de Carvajal, tirara tudo que valia a pena salvar da casa destruída e do celeiro incendiado. Passaram quase 5 meses antes que ele pudesse considerar a possibilidade de retornar. Assim que chegou ao topo da colina, Horan parou e cruzou os braços. À sua frente estendiam-se os restos do seu lar da infância. Um canto da casa ainda permanecia lá, arruinado e chamuscado, mas o resto estava aplanado e coberto de grama e ervas daninhas. Não dava para ver mais nada do celeiro. Os poucos acres que eles haviam conseguido cultivar a cada ano agora estavam repletos de dentes de leão, mostarda do campo e mais grama. Aqui e acolá, beterrabas e nabos dispersos haviam sobrevivido, mas isso era tudo. Imediatamente depois da fazenda, um cinturão espesso de árvores ocultava o rio Anora. Rora cerrou um dos punhos, trincava os maxilares dolorosamente enquanto tentava conter uma combinação de raiva e pesar. Permaneceu paralisado por longos minutos, e tremia sempre que uma lembrança agradável lhe ocorria. Este lugar fora sua vida inteira e muito mais. Fora seu passado, e seu futuro. Seu pai, Garros, disse uma vez, a terra é especial. Cuide dela que ela cuidará de você. Não há muitas coisas na vida que farão isso. Era exatamente o que Horan pretendera fazer, até o momento em que seu mundo desmoronou por causa de uma mensagem comedida de Baldor. Com um gemido, ele se virou e voltou a passos largos em direção à estrada. O choque daquele momento ainda ressoava em seu interior. O fato de ter perdido todos a quem amava num instante foi uma experiência que revirou a sua alma e da qual ele jamais iria se recuperar. Aquilo havia se infiltrado em cada mínimo aspecto de seu comportamento e de suas perspectivas. E também forçou Horan a pensar mais do que nunca. Era como se ele possuísse arreios em sua mente e estes tivessem se rompido, permitindo-lhe refletir sobre coisas antes inimagináveis. Como sobre o fato de que ele poderia não se tornar um fazendeiro ou que a justiça, o tema mais abordado em lendas e canções, pouco se escorava na realidade.
Às vezes, tais pensamentos enchiam sua consciência ao ponto de ele mal conseguir se levantar de manhã, sentindo-se inchado com o peso deles. Ao virar na estrada, ele seguiu para o norte atravessando o Vale Palancar, de volta a Carvajal. Os desfiladeiros estreitos dos dois lados estavam cheios de neve, não obstante o verde da primavera que havia se espalhado pelo vale nas últimas semanas. Mais acima, uma única nuvem cinzenta flutuava em direção aos picos. Horan deslizou a mão pelo queixo, sentindo a barba curta. Eragon provocou tudo isso, ele e sua maldita curiosidade, ao trazer aquela pedra da espinha. Horan havia levado semanas para chegar a essa conclusão. Ele ouviu os relatos de todos. Por diversas vezes, fez Gertrude, a curandeira da cidade, ler em voz alta a carta que Bron havia lhe deixado. E não havia outra explicação. Qualquer que fosse, aquela pedra, deve ter atraído os estranhos. Só por isso ele responsabilizou Eragon pela morte de Garros, embora não com raiva, ele sabia que Eragon não tinha intenção de ferir ninguém. Não, ficou furioso pelo fato de Eragon não ter enterrado o corpo de Garros e ter fugido do Vale Palancar, abandonando suas responsabilidades para sair a galope com o velho contador de histórias numa jornada imprudente e sem importância. Como Eragon pôde ter tão pouca consideração por aqueles que deixou para trás? Será que fugiu porque se sentia culpado? Será que teve medo? Será que Bron o enganou com histórias de aventuras fantásticas? E por que Eragon iria ouvir coisas assim num momento como aquele? Nem mesmo sei se ele está vivo ou morto agora. Horan franziu a testa e agitou os braços, tentando arejar a mente. A carta de Bron? Ah! Ele jamais havia ouvido uma série tão ridícula de insinuações e indiretas agourentas. A única mensagem clara era de evitar os estranhos, o que é senso comum. O velho era maluco, concluiu. Um movimento ligeiro fez Horan se virar e ver 12 veado incluindo um jovem macho com chifres aveludados, trotando de volta em direção às árvores. Ele teve o cuidado de observar sua localização para que pudesse encontrá-los no dia seguinte. Estava orgulhoso de poder caçar bem o suficiente para se manter na casa de Horst, embora nunca tivesse sido tão hábil quanto Eragon. Enquanto andava, continuou a relembrar. Depois da morte de Garros, Horan abandonou seu trabalho no moinho de Depton em Teresford e voltou para Carvajal. Horst concordara em hospedá-lo, nos meses seguintes, e arrumou um trabalho na ferraria. A tristeza adiara as decisões de Horan sobre o futuro até 2 dias atrás, quando ele finalmente decidiu por uma determinada linha de conduta. Ele queria se casar com Katrina, a filha do açougueiro. O motivo de ele ter ido para Teresford a princípio era ganhar dinheiro a fim de garantir um começo tranquilo para sua vida a 2. Mas, agora, sem fazenda, lar ou meios de sustentá-la, Horan não podia em sã consciência pedir a mão de Katrina. Seu orgulho não permitiria isso. Nem Horan achava que Sloan, o pai dela, iria tolerar um pretendente com tais perspectivas parcas para o futuro. Mesmo nas melhores circunstâncias, Horan esperava ter dificuldades em convencer Sloan a dar-lhe a permissão para desposar Katrina, os dois nunca foram muito amigos. E era impossível para Horan casar com Katrina sem o consentimento do pai, a não ser que ambos quisessem dividir a família da moça, enfurecer o vilarejo ao desafiar as tradições, o que era mais provável, iniciar uma vendetta com Sloan. Considerando a situação, parecia a Horan que a única opção disponível era reconstruir sua fazenda, mesmo que para isso tivesse de levantar a casa e o celeiro sozinho. Seria difícil começar do nada, mas, uma vez que sua situação econômica se estabilizasse, ele poderia se aproximar de Sloan com a cabeça erguida. O mais cedo que poderemos conversar será na próxima primavera, pensou Horan, fazendo uma careta. Ele sabia que Katrina esperaria, por algum tempo, pelo menos. Continuou mantendo o passo firme até o anoitecer, quando o vilarejo surgiu no horizonte. Em meio ao pequeno amontoado de construções rústicas, havia roupa lavada pendurada em varais que iam de janela a janela. Homens seguiam em fila de volta para as casas nos campos que ficavam no entorno, repletos de trigo para o inverno. Atrás de Carvajal, as cataratas Igualda, com seus 800 metros de altura, brilhavam ao pôr do sol, enquanto caíam espinha abaixo, dentro do Anora. A visão aqueceu Horan pelo fato de ser habitual. Nada era mais confortante do que ter tudo onde devia estar. Ao deixar a estrada, ele subiu colina acima até a casa de Horst, onde havia uma bela vista da espinha. A porta estava aberta. Horan entrou, seguindo o som da conversa que vinha da cozinha. Horst estava lá, encostado numa mesa rústica que havia sido empurrada para um canto do cômodo, com os braços à mostra até a altura do cotovelo. Ao seu lado, sua esposa, Elaine, grávida de quase 5 meses, estampava um sorriso satisfeito no rosto. Seus filhos, Albriac e Baldor, estavam em frente a eles. Enquanto Horan entrava, Albriac dizia, e eu ainda não havia deixado a ferraria. Tani jura que me viu, mas eu estava do outro lado da cidade. O que está acontecendo? Perguntou Horan, largando a sua bagagem. Elaine trocou olhares com Horst. Venha cá, deixe eu lhe dar algo para comer. Ela pôs pão e uma tigela de carne ensopada e fria na sua frente. Depois o encarou, como se estivesse buscando uma determinada expressão. Como está a fazenda? Horan encolheu os ombros. Toda a madeira ou queimou ou apodreceu, não há nada que valha a pena usar. O poço ainda está intacto, e isso é algo pelo qual devo agradecer. Terei de cortar madeira para casa assim que for possível, se é que quero ter um teto sobre a minha cabeça durante o plantio. Agora me digam, o que aconteceu? Ah! Exclamou Horst. Houve uma verdadeira confusão, e que confusão. Tani está dando por falta de uma foice e pensa que Albriac a pegou. Ele provavelmente a deixou cair na grama e se esqueceu de onde a deixou, disse Albriac, bufando. Provavelmente, concordou Horst, zo indo. Horan deu uma mordida no pão. Acusar você não faz sentido. Se você precisava de uma foice, poderia simplesmente forjar uma. Eu sei, disse Albriac, deixando-se cair numa cadeira,
mas em vez de procurar a sua, ele começa a se queixar de que viu alguém deixando seu terreno e que o tal sujeito era muito parecido comigo, e como ninguém mais se parece comigo, eu tenho que ter roubado a foice. Era verdade que ninguém se parecia com ele. Albriac havia herdado o tamanho do pai e o cabelo louro cor de mel de Elaine, o que o tornava uma esquisitice em Carvajal, onde os cabelos castanhos eram predominantes. Por sua vez, Baldor era, ao mesmo tempo, mais magro e tinha o cabelo escuro. Estou certo de que vai aparecer, disse Baldor calmamente. Tente, por enquanto, não ficar muito furioso por causa disso. É fácil para você falar. No momento em que Horan terminava de comer o último pedaço de pão e começava a degustar o ensopado, resolveu fazer uma pergunta para Rost. Você vai precisar de mim para alguma coisa amanhã? Não para nada em especial. Vou trabalhar na carroça de Kimby. Ela ainda não está andando direito. Horan acenou com a cabeça, satisfeito. Armon. Então vou tirar o dia para caçar. Ainda há alguns veados ao longo do vale e eles não me pareceram muito magros. Pelo menos não dava para ver suas costelas. Baldor ficou subitamente animado. Você quer companhia? Claro. Podemos sair ao amanhecer. Quando terminou de comer, Horan lavou o rosto e as mãos e depois deu uma saída para espairecer. Alongando-se descansadamente, andou até o centro da cidade. No meio do caminho, o som de gente conversando do lado de fora dos 7 roldanas chamou a sua atenção. Ele se virou, curioso, e seguiu em direção à taverna, onde teve uma estranha visão. Um homem de meia idade estava sentado na varanda, usando um casaco de couro feito de retalhos. Ao seu lado, havia um pacote adornado com mandíbulas de aço, armadilhas usuais dos caçadores. Algumas dezenas de moradores do vilarejo ouviam enquanto ele gesticulava de forma expansiva e dizia: Então, quando cheguei em Terisford, fui até este homem, Neil. Um sujeito bom e honesto, ajudo nos seus campos durante a primavera e o verão. Horan acenou com a cabeça. Os caçadores passavam o inverno intocados nas montanhas e voltavam na primavera para vender suas peles a curtidores como Jedrick e depois trabalhar, quase sempre como agricultores. Como Carvajal era o vilarejo mais ao norte na Espinha, muitos caçadores passavam por lá, e isso era um dos motivos que levavam Carvajal a ter taverna, ferreiro e curtidor. Após algumas canecas de cerveja, para lubrificar a minha fala, vocês sabem como é, depois de meio ano sem falar uma única palavra, exceto talvez quando blasfemava o mundo e a tudo à minha volta ao perder uma armadilha para urso, eu vou até o Nil, com a espuma ainda fresca na minha barba, e começo a trocar fofocas. Enquanto nossa transação prossegue, eu lhe peço notícias do Império e do Rei, que ele apodreça de gangrena e estomatite. Alguém nasceu, morreu ou foi banido que eu mereça saber. E sabe o que mais ocorreu da última vez? Nil se inclinou para a frente, ficou todo sério e disse: De Drasleon até Gil-Ead, vem circulando histórias dando conta de coisas estranhas que estão acontecendo aqui, lá e por toda a extensão da Lagaesia. Os Urgaus desapareceram totalmente das terras civilizadas, e já vão tarde, mas nenhum homem é capaz de dizer por que ou para onde foram. Metade do comércio no Império deixou de fluir como resultado dos ataques e das emboscadas. Pelo que eu vi, isso não é trabalho de meros bandidos, pois os ataques estão muito espalhados, muito calculados. Nenhum bem foi roubado, apenas queimado ou desgraçado. Mas isso não é o fim de tudo, oh não, não mesmo, juro pela ponta dos fios de bigode de sua abençoada avó. O caçador balançou a cabeça e tomou um gole de seu odre de vinho antes de prosseguir. Há burburinho sobre um espectro que está assombrando os territórios ao norte. Ele tem sido visto ao longo dos limites da floresta de Duveldenvarden e perto de Gil-Ead. Dizem que seus dentes foram limados até ficarem afiados, seus olhos são vermelhos como vinho e seu cabelo é vermelho igual ao sangue que ele bebe. O pior de tudo é que algo parece ter deixado o nosso bom e louco monarca furioso, e deixou mesmo. Há 5 dias, um ilusionista do sul parou em Terisford no seu caminho solitário até Seonon, e disse que as tropas têm se movido e se reunido, embora para algo que estava além do seu alcance. Ele encolheu os ombros. Como me ensinou meu pai quando eu ainda era amamentado, onde há fumaça, há fogo. Talvez sejam os Varden. Eles têm dado muita dor de cabeça ao velho Ossos de Ferro ao longo dos anos. Ou quem sabe Galbatorix finalmente tenha decidido que se cansou de tolerar Surda. Pelo menos ele sabe onde encontrá-la, ao contrário daqueles rebeldes. Ele irá esmagar Surda como um urso faz com uma formiga, ora se vai. Horan pestanejou enquanto um monte de perguntas ininteligíveis explodiram em volta do caçador. Ele estava inclinado a duvidar dos relatos sobre um espectro. Aquilo parecia ser uma história que um lenhador bêbado poderia ter inventado, mas o resto soava ruim demais para ser verdade. Surda. Poucas informações sobre aquela região distante chegavam a Carvajal, mas Horan sabia, pelo menos, que embora Surda e o Império estivessem ostensivamente em paz, seus habitantes viviam num medo constante de que seu vizinho mais poderoso ao norte pudesse invadir seu território. Por esse motivo, dizia-se que Orhin, seu rei, apoiava os Varden. Se o caçador tivesse razão em relação a Galbatorix, então isso poderia significar que uma guerra hedionda estava reservada para o futuro, acompanhada pelas privações proporcionadas pelo aumento dos impostos e pelo recrutamento obrigatório. Eu preferiria viver numa era isenta de acontecimentos trágicos. A sublevação toma vidas que já são difíceis, como as nossas, quase impossíveis. E mais, ouvi histórias de... Aqui o caçador fez uma pausa, com uma expressão conhecida, bateu na lateral de seu nariz com o dedo indicador. Histórias de um novo cavaleiro na Lagaesia. Ele então deu uma grande e vigorosa gargalhada, batia na barriga à medida que se inclinava para trás na varanda. Horan também riu. Histórias de cavaleiros apareciam de vez em quando. Elas provocaram o seu interesse umas 2 ou 3 vezes, mas ele logo aprendeu que não deveria confiar nesses relatos, pois eles não davam em nada. Os rumores não passavam de uma ilusão criada por aqueles que ansiavam por um futuro mais auspicioso. Ele estava prestes a se retirar quando notou Katrina sentada num canto da taverna. Usava um vestido longo de burel, decorado com uma fita verde.
Ela o encarou com a mesma intensidade com a qual ele o fez. Rora se aproximou, tocou em seu ombro, juntos, se afastaram dali. Os dois andaram até os limites de Carvajal, lá ficaram olhando para as estrelas. O céu estava luminoso, com milhares de estrelas tremeluzindo. E, formando um arco acima deles, do norte ao sul, havia a magnífica faixa perolizada, que ia de horizonte a horizonte, como pó de diamante que jorrara de um cântaro. Sem olhar para ele, Katrina apoiou a cabeça no ombro de Rora e perguntou, como foi o seu dia? Voltei à minha casa. Ele percebeu que a parceira se retesava enquanto estava encostada. Como foi? Terrivel. Sua voz ficou abafada e ele caiu no silêncio enquanto a abraçava com força. O cheiro do cabelo acobreado da moça em seu rosto era como um elixir de vinho, pimenta e perfume. Aquilo se entranhou nele, cálido e agradável. A casa, o celeiro, os campos, tudo foi completamente devastado. Eu não os teria encontrado se não soubesse onde procurar. Ela finalmente se virou para encará-lo, estrelas brilhavam em seus olhos, havia tristeza em seu rosto. Oh Roran. Ela o beijou, seus lábios roçaram os dele por um breve instante. Você sofreu tantas perdas e, contudo, jamais lhe faltaram forças. Você irá voltar para sua fazenda agora? Claro. Tudo o que sei fazer é cuidar da terra. E o que será de mim? Ele hesitou. Do momento em que começou a namorá-la, uma suposição tácita de que iriam se casar passou a existir entre os dois. Não havia necessidade de discutir suas intenções, elas eram tão claras quanto o dia era longo, por isso a pergunta dela o deixou inquieto. Também parecia inapropriado tratar da questão de uma maneira tão aberta quando ele não estava pronto para fazer uma proposta. Era a vez dele fazer um pedido, primeiro a Sloan e depois a Katrina, não dela. Contudo, ele teria de lidar com a preocupação da amada, agora que tinha falado. Katrina, não posso me reportar ao seu pai como havia planejado. Ele iria rir de mim e com razão. Temos de esperar. Assim que eu tiver um lugar onde possamos morar e eu fizer minha primeira colheita, ele irá me ouvir. Ela se voltou para o céu mais uma vez e sussurrou algo num tom tão 38 baixo que ele não pôde decifrar. O quê? Eu perguntei se você está com medo dele. É claro que não. Então você tem de obter a sua permissão, amanhã, e marcar o noivado. Faça-o entender que, embora não tenha nada agora, você me dará um bom lar e será um genro do qual ele poderá se orgulhar. Não há razão para que desperdicemos nossos anos vivendo separados quando sentimos o que sentimos. Não posso fazer isso, disse ele em tom de desespero, querendo que ela entendesse. Não posso sustentá-la, não posso, você não entende. Ela se afastou, sua voz se intensificou num tom urgente. Eu amo você, Rora, e quero ficar ao seu lado, mas meu pai possui outros planos para mim. Há homens muito mais qualificados do que você, quanto mais você demorar, mais ele irá me pressionar para consentir e me casar com alguém de sua aprovação. Ele teme que eu vá virar uma solteirona, e eu também temo isso. Eu não tenho muito tempo ou escolhas aqui em Carvajal. Se eu tiver que desposar um outro, o farei. As lágrimas começaram a cintilar em seus olhos enquanto ela o fitava de um jeito inquisidor, esperando pela sua resposta, até que suspendeu um pouco a barra de seu vestido e correu de volta para a região das casas. Rora ficou ali parado, imóvel por causa do choque. A ausência de Katrina lhe era mais aguda do que o fato de ter perdido a casa. O mundo subitamente ficou frio e hostil. Era como se uma parte dele houvesse sido arrancada. Passaram-se horas antes que ele conseguisse voltar à casa de Horst e cair na cama. Capítulo 5. Os caçadores caçados. A sujeira se acumulava sob as botas de Rora à medida que ele descia rumo ao vale, frio e pálido nas primeiras horas da manhã nublada. Baldur o seguia de perto, ambos carregando arcos. Nenhum dos dois falava enquanto estudavam os arredores em busca de sinais do veado. Ali, disse Baldur em voz baixa, apontando para um grupo de pegadas em direção a um arbusto espinhoso na margem do Anora. Rora acenou com a cabeça e seguiu rumo ao rastro. Parecia ter sido feito há um dia, por isso ele arriscou falar. Será que você poderia me dar um conselho, Baldur? Você parece entender bem as pessoas. Claro. O que é? Durante um bom tempo, o ruído abafado de seus passos foi o único som. Sloan quer casar Katrina com outra pessoa, e não comigo. A cada dia que passa, aumentam as chances de ele conseguir arranjar um casamento do seu agrado. O que Katrina acha disso? Rora encolheu os ombros. Ele é pai dela. Ela não poderá continuar a desafiar suas vontades enquanto ninguém de quem ela realmente goste vier reivindicá-la para si. Quer dizer, você. Sim. E foi por isso que você acordou tão cedo. Isso não era uma pergunta. De fato, Rora ficará muito preocupado para conseguir dormir. Passou a noite inteira pensando em Katrina, tentando encontrar uma solução para sua situação desagradável. Não posso suportar perdê-la. Mas não creio que Sloan nos dará sua bênção, em parte por causa da minha posição e tudo mais. Não creio que ele o faria, concordou Baldur, que espiou Horan de soslaio. Por que você quer os meus conselhos então? Uma gargalhada alta escapou de Rora. Como posso convencer Sloan do contrário? Como posso resolver esse dilema sem dar início a uma vendetta? Ele jogou suas mãos para cima. O que devo fazer? Você não tem ideias? Tenho, mas não do tipo que julgo agradáveis. Ocorreu-me que eu e Katrina poderíamos simplesmente anunciar que estávamos noivos, não que não estejamos, e aguentar as consequências. Isso forçaria Sloan a aceitar o nosso noivado. Baldur franziu tanto a testa que esta ficou enrugada. E disse cuidadosamente, talvez, mas isso também acabaria criando uma maré de sentimentos negativos por toda Carvajal. Poucos aprovariam sua atitude.
Também não seria inteligente da sua parte forçar Katrina a escolher entre você e a família, ela poderia ressentir-se de você por causa disso nos anos vindouros. Eu sei, mas que alternativa eu tenho? Antes de você dar um passo tão drástico, recomendo que tente transformar Sloan num aliado. Há uma chance de você sair vitorioso, afinal de contas, se ficar claro para ele que ninguém mais irá querer se casar com uma Katrina furiosa. Especialmente se você estiver por perto para botar chifres no marido. Horan fez uma careta e continuou olhando para o chão. Baldur deu uma gargalhada. Se você falhar, bem, então, poderá prosseguir com confiança, sabendo que já esgotou de fato todas as outras alternativas. E as pessoas estarão menos propensas a cuspir em você por ter quebrado a tradição e mais inclinadas a dizer que a teimosia de Sloan se virou contra ele próprio. Nenhum desses caminhos é fácil. Você já sabia disso, para começo de conversa. Baldur tornou-se sério novamente. Não tenha dúvidas de que palavras ásperas serão ditas se você desafiar Sloan, mas as coisas acabarão se acomodando no fim das contas, talvez não de um jeito confortável, mas pelo menos de um modo suportável. Além de Sloan, as únicas pessoas que você ofenderá realmente são puritanos como Kimby. Agora, como Kimby pode fermentar uma bebida tão saudável e ainda ser tão turrão e amargo, está além do meu alcance. Horan acenou com a cabeça, compreendendo. Rancores poderiam durar anos em Carvajal. Fico feliz por termos conversado. Ele hesitou, pensando em todas as conversas que ele e Eragon costumavam ter. Os dois foram, como Eragon dissera uma vez, irmãos em tudo menos no sangue. Tinha sido profundamente confortante saber que existia alguém que iria ouvi-lo, não importasse o momento ou as circunstâncias. E saber que tal pessoa iria sempre ajudá-lo, não importava o custo. A ausência deste vínculo deixará Horan se sentindo vazio. Baldur não o pressionou para terminar a frase, em vez disso parou para beber do seu odre. Horan continuou a falar durante mais alguns metros, até que parou quando um aroma invadiu os seus pensamentos. Era um odor forte de carne torrada e pinho queimado. Quem estaria aqui além de nós? Inspirando profundamente, ele girou o corpo, tentando determinar a origem do fogo. Uma leve rajada de vento passou por ele, vinda da estrada mais ao longe, ela carregava uma nuvem quente de fumaça. O aroma de comida era intenso o suficiente para que ficasse com água na boca. Ele acenou para chamar Baldur, que correu para o seu lado. Está sentindo este cheiro? Baldur balançou a cabeça positivamente. Juntos, os dois voltaram para a estrada e seguiram rumo ao sul. A cerca de 30 metros, ela fazia uma curva em volta de uma capoeira cheia de choupos do Canadá e sumia de vista. Enquanto ambos se aproximavam da curva, vozes que se erguiam e diminuíam de intensidade os alcançaram, amortecidas pelo espesso nevoeiro matinal que cobria o vale. Nas imediações do matagal, Horan foi diminuindo o passo até parar. Era uma tolice surpreender as pessoas quando elas também podiam estar caçando. Contudo, algo o incomodava. Talvez fosse o número de vozes, o grupo parecia ser maior do que qualquer família no vale. Sem pensar, saiu da estrada e se enfiou atrás da vegetação rasteira que demarcava o matagal. O que você está fazendo? Cicero Baldur. Horan colocou um dedo em seus lábios e depois começou a mover-se furtivamente, em paralelo à estrada, dando passos os mais silenciosos possíveis. Assim que deram a volta, ele congelou. No gramado ao lado da estrada havia um acampamento de soldados. 30 capacetes refletiam a luz da manhã e seus donos devoravam aves ensopados que haviam sido preparados em várias fogueiras. Os homens estavam salpicados de lama e manchados por conta de tantas viagens, mas o símbolo de Galbatorix ainda era visível em suas túnicas vermelhas, uma chama em espiral delineada em dourado. Por baixo das túnicas, eles usavam brigandinas de couro, pesadas com quadrados de aço rebitados, camisas de cota de malha de ferro, ainda, vestimentas acolchoadas, os gambesons. A maior parte dos soldados carregava espada de folha larga, todavia meia dúzia deles eram arqueiros e outros 6 carregavam estranhas alabardas. E agachados no meio estavam 2 vultos negros curvados, os quais Horan reconheceu das inúmeras descrições feitas pelos habitantes do vilarejo após seu retorno de Terensford, os estranhos que haviam destruído a sua fazenda. Seu sangue congelou. Eles são servidores do Império. Ele começou a andar para frente, com os dedos já pegando uma flecha, quando Baldur agarrou seu colete e o arrastou para o chão. Não. Você vai nos matar. Horan o encarou e depois rosnou. São, os degenerados. Ele parou e notou que suas mãos estavam tremendo. Eles voltaram. Horan, sussurrou Baldur atentamente, você não pode fazer nada. Veja, eles trabalham para o rei. Mesmo que você consiga escapar, acabará sendo um fora da lei em toda parte e trará a desgraça para Carvajal. O que eles querem? O que eles podem querer? O rei. Porque Galbatorix permitiu a tortura do meu pai. Se eles não conseguiram o que queriam com Garros, e Eragon fugiu com Bronn, então vão querer você. Baldur fez uma pausa, para que suas palavras fossem digeridas. Temos de voltar e avisar a todos. E depois você terá que se esconder. Os estranhos são os únicos que têm cavalos. Podemos chegar lá antes se corrermos. Horan fitava por entre a mata os soldados absortos. Seu coração batia ferozmente por vingança, clamava por atacar e lutar, para ver aqueles 2 agentes do infortúnio cravejados de flechas e condenados por seu tribunal particular. Não importava que ele morresse contanto que pudesse acabar com sua dor e sua tristeza num só instante. Tudo o que ele tinha a fazer era sair de onde estava escondido. O resto se resolveria automaticamente. Apenas um pequeno passo. Com um soluço abafado, cerrou o punho e abaixou a cabeça. Não posso deixar Katrina. Ele continuou rígido, olhos fechados e apertados, e depois, com uma lentidão agonizante, recuou. Vamos para casa então. Sem esperar pela reação de Baldur, Horan escapou por entre as árvores o mais rápido que podia. Assim que perdeu de vista o acampamento, ele rompeu pela estrada e correu pela trilha de lama, canalizando para a velocidade toda a sua frustração, raiva e até o medo.
Baldur deslocava-se atrás dele com dificuldade, aproximando-se nos trechos mais abertos. Horan diminuiu a velocidade, passou a andar depressa e esperou que ele emparelhasse antes de começar a falar. Vai espalhar as notícias. Vou falar com Horst. Baldur acenou positivamente e os dois se apressaram. 3 quilômetros depois, pararam para beber e descansar um pouco. Quando a respiração normalizou, os dois continuaram a andar pelos morros baixos que antecediam Carvajal. O terreno ondulado desacelerava a marcha consideravelmente, mas mesmo assim o vilarejo logo ficou à vista. Horan dirigiu-se imediatamente para a ferraria e deixou Baldur seguir para o centro da cidade. Enquanto passava pelas casas, Horan imaginava desenfreadamente esquemas para fugir ou matar os estranhos sem atrair para si a ira do Império. Ele rompeu na ferraria e pegou Horst batendo um pino na lateral 44 da carroça de Kimby cantando "Ei, ó" com acento circunflexo ó. E um badalar do sino, um tinido sem cessar, soou no ferro velho. No esperto ferro velho. Sobre os ossos da terra, com o estrondo de um martelar, assim eu conquistei o esperto ferro velho. Horst parou seu malho no ar quando viu Horan. Qual é o problema, garoto? Baldur se machucou? Horan negou com a cabeça e se inclinou para a frente, ofegante. Em frases curtas, relatou tudo o que haviam visto e suas possíveis implicações. A mais importante era que estava claro que os estranhos eram agentes do Império. Horst cocou a barba. Você tem que deixar Carvajal. Pegue alguma comida lá em casa, depois suba na minha égua. Ivora está usando para puxar toras, e em seguida vá para o contraforte. Assim que soubermos o que os soldados querem, enviarei ao Briek ou Baldur com notícias. O que você dirá se eles perguntarem por mim? Que você está caçando e não sabemos quando retornará. Isso é até verdade, e duvido que eles se arrisquem a andar estupidamente em meio às árvores por medo de perdê-lo. Isso supondo que seja realmente você que eles estejam procurando. Horan acenou com a cabeça, depois se virou e correu para a casa de Horst. Lá dentro, pegou os arreios da égua e algumas sacolas que estavam penduradas na parede, nabos, beterrabas, carne seca e um pedaço de pão foram rapidamente embalados e envoltos por cobertores, apanhou uma panela de latão e partiu depressa, parando apenas tempo suficiente para explicar a situação para Elan. As provisões não passavam de um embrulho feito de qualquer jeito em seus braços, enquanto ele seguia lentamente para o leste de Carvajal, em direção à fazenda de Ivor. O próprio Ivor estava atrás da quinta, batendo de leve na égua com uma vara de salgueiro enquanto ela se esforçava para arrancar do chão as raízes ramadas de um olmo. Vamos, agora! Gritou o fazendeiro. Força! O cavalo estremecia por causa do esforço enquanto seu freio espumava, até que, numa última tentativa, inclinou a tora para o lado de modo que suas raízes se estenderam para o céu como se fossem dedos deformados. Ivor fez o animal parar de se esforçar com um puxão nas rédeas e o afagou carinhosamente. Muito bem, lá vamos nós. Horan o chamou de longe, quando estavam próximos, apontou para o cavalo. Preciso dela emprestada. E deu os seus motivos. Ivor praguejou e começou a soltar a égua, murmurando. Sempre que eu consigo fazer uma parte do serviço, justamente nessa hora vem a interrupção. Nunca antes. Ele cruzou os braços e fechou a cara enquanto Horan colocava a sela, atento ao seu trabalho. Quando ficou pronto, Horan pulou sobre o cavalo, com o arco na mão. Lamento pelo inconveniente, mas não pude evitar. Bem, não se preocupe. Apenas tome cuidado para não ser capturado. Farei isso. Assim que bateu com os calcanhares nos flancos da égua, Horan ouviu Ivor gritar. E não se esconda num lugar de difícil acesso. Horan sorriu e balançou a cabeça, inclinando-se por sobre o pescoço do cavalo. Ele logo alcançou o contraforte da espinha e subiu até as montanhas que formavam a extremidade norte do Vale Palancar. De lá, escalou até um ponto na encosta onde podia observar Carvajal sem ser visto. Depois amarrou seu cavalo a uma estaca e se acomodou para esperar. Horan tremeu ao olhar para os pinheiros escuros. Ele não gostava de ficar assim tão perto da espinha. Quase ninguém de Carvajal ousava colocar os pés na cordilheira, e aqueles que o faziam geralmente não conseguiam voltar. Em pouco tempo, Horan viu os soldados marchando pela estrada em fila dupla, com duas figuras agourentas na frente. Eles foram parados nos limites de Carvajal por um grupo de homens esfarrapados, alguns deles com picaretas na mão. Os dois lados falaram e em seguida simplesmente se encararam, como se fossem cães ferozes esperando para ver quem iria atacar primeiro. Depois de um bom tempo, os homens de Carvajal se moveram para o lado e deixaram os intrusos passarem. O que vai acontecer agora? Perguntou Horan a si próprio, tremendo nos calcanhares. Era noite e os soldados haviam montado o acampamento num terreno adjacente ao vilarejo. Suas tendas formavam um bloco baixo e cinzento que tremulava sombras misteriosas enquanto sentinelas patrulhavam o perímetro. No centro do bloco, uma enorme fogueira mandava rolos de fumaça para o céu. Horan fizera seu próprio acampamento e agora estava simplesmente olhando e pensando. Ele sempre supôs que quando os estranhos destruíram sua casa, eles pegaram o que queriam, ou seja, a pedra que Eragon trouxe da espinha. Eles não devem tê-la encontrado, concluiu. Talvez Eragon tenha conseguido fugir com a pedra. Talvez achasse que devia fugir para protegê-la. Ele franziu a testa. Seria necessário percorrer um longo caminho para explicar por que Eragon fugiu, mas isso ainda parecia estranho para Horan. Seja qual for o motivo, aquela pedra deve ser um tesouro fantástico para o rei mandar tantos homens com o intuito de reavê-la. Não consigo entender o que faz dela algo tão valioso. Talvez seja magia. Ele respirou profundamente o ar frio, ouvindo o piar de uma coruja. Um movimento rápido chamou a sua atenção. Olhando montanha abaixo, viu um homem se aproximando na floresta. Horan se escondeu atrás de uma pedra arredondada, com o arco puxado. Esperou até se certificar de que era Albriek, e depois assoviou suavemente. Albriek chegou rápido até onde estava a pedra. Trazia nas costas um pacote enorme e o largou no chão com um grunhido. Achei que nunca fosse encontrá-lo.
Fico surpreso por você ter conseguido. Não dá para dizer que gostei de ficar vagando pela floresta depois do pôr do sol. Fiquei esperando que fosse dar de cara com um urso ou coisa pior. A espinha não é um lugar adequado para os homens, se você me permite dizer. Horan olhou novamente para Carvajal. Então, por que eles estão aqui? Para levar você sob custódia. Estão dispostos a esperar o quanto for necessário até que você volte da caçada. Horan se sentou num baque surdo, com um frio na barriga. Eles deram um motivo? Mencionaram a pedra? Albriac balançou negativamente a cabeça. Tudo que eles disseram era que se tratava de um assunto do rei. Passaram o dia inteiro fazendo perguntas sobre você e Eragon, é tudo em que estão interessados. Ele hesitou. Eu ficaria por aqui, mas amanhã eles notariam a minha ausência. Trouxe um monte de comida e cobertores, além de algumas pomadas de Gertrude, caso você se machuque. Você deve ficar bem aqui. Reunindo energia, Roran sorriu. Obrigado pela ajuda. Qualquer um faria isso, disse Albriac encolhendo os ombros acanhadamente. Ele iniciou a partida, mas subitamente se virou. A propósito, os dois estranhos. Eles são chamados de Razak.